Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos discutir sobre os 3 passos infalíveis para realizar os seus sonhos, segundo Neville Goddard. E nós temos uma convidada especial hoje, né? E quem que é essa convidada? Nada mais é do que a Hilda Pegorini. Para quem ainda não conhece a Hilda Pegorini, recentemente eu trouxe aqui para o canal para compartilhar conosco os seus conhecimentos, o Francisco de Paula, que é o seu marido, né? E ela traduziu esse livro aqui, ó, do Bob Proctor, né? Aqui no Brasil, eles são os responsáveis pelos direitos autorais desse livro, né, em português, e na venda também deste livro aqui. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Então, com vocês, a Hilda Pegorini e os 3 passos infalíveis para realizar os seus sonhos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, né, Hilda? Tudo bem contigo? Boa noite, Misael. É uma alegria muito grande estar aqui com você. Boa noite. E com vocês, gente querida, desse canal com mindset tão evoluído. E eu tenho acompanhado passo a passo, assim, praticamente diariamente, tudo que acontece nesse canal, e me atrai muito a forma como o Misael se comunica com vocês, e vocês da mesma forma, e eu fico muito feliz de trazer um pouquinho do que eu faço aqui para vocês hoje. Então, fiquem à vontade para perguntar as dúvidas que surgirem, e eu me coloco à disposição também aqui, Misael, para responder o que for necessário. Meu nome é Hilda Pegorini. Como o Misael já falou, sou tradutora do livro Você Nasceu Rico, do Bob Proctor, e foi o Bob Proctor, o meu mestre, que me apresentou o Neville Goddard. Olha só, eu estava fazendo um curso com ele, o The Art of Goal Creation, quando ele me apresentou o Neville. E eu fiquei muito curiosa, porque nesse curso ele falou muito do Neville. E eu fui pesquisar, né? Sou sempre muito curiosa. E aí eu tive contato com as palestras do Neville, são as lectures, né? Que ele fazia nas rádios e também nas turnês. E eu me encantei, Misael. Sabe? Aquilo é um tesouro, sabe? Uma riqueza, assim, tão profunda. E eu entrei em contato com um amigo que mora na Austrália. Ele é praticamente, assim, o genro do Neville, né? E aí ele me passou todo em áudio, né? Na voz do Neville mesmo. E eu me senti na obrigação de traduzir isso, né? É um trabalho que eu faço de tradução, traduzir, e nós estamos gravando em áudio essas palestras para passar adiante, porque é uma riqueza muito grande, é uma coisa indescritível, sabe, para a pessoa. Assim, a minha mente né? Explodiu com esse conhecimento. E aí, recentemente, em dezembro, eu escrevi um livro, sabe? Foi o meu primeiro, assim, eu escrevi já, ele é baseado nos ensinamentos do Neville. E esse livro é um livro vivo, eu chamo ele de livro vivo porque depois de cada capítulo ele tem um QR Code, né? Que você entra numa área de membros e lá você tem vídeos meus explicando os capítulos, tem áudios, tem material de exercícios. Então, assim, a pessoa tem mais do que a leitura, sabe? Ele é realmente um livro interativo, muito legal. E aí, no final, eu coloco um presente, sabe? Que é uma palestra do Neville. Tudo que você quiser é seu, sabe? Essa palestra é muito legal. Então, esse é o início da minha história com o Neville, e estou à disposição, né, aqui para falar sobre o tema, né, que foi muito bem escolhido, né, que você colocou os 3 passos infalíveis para realizar seus sonhos. O Neville, ele fala praticamente, assim, cada página das lectures, né, das palestras dele, ele fala sobre isso, porque o Neville, ele foi um autor metafísico, que é aquilo, além do que a física explica, sabe, coisas que são ocultas aos olhos, né? Então, ele fala sempre a forma científica de você manifestar os seus sonhos. Eu vou explicar, assim, de uma forma um pouco mais sucinta, né, para vocês, porque eu espero que vocês me perguntem muito, porque eu não sei se é um tema novo, né, talvez, o Neville, ele não faz muito tempo que ele está no Brasil, já tem alguns materiais traduzidos dele, mas é pouquíssima coisa que está traduzido. O livro mais famoso dele é aquele O Despertar da Consciência. Então, já está traduzido para o português, mas, assim, eu acho que vai estar surgindo ainda, né, o Neville está surgindo no português. Eu espero que eu contribua para isso. E vai, com certeza. E você falou sobre, né, a explicação, né, que você vai dar o seu melhor para explicar de uma forma simples. Vale colocar que, para o pessoal, eles já estão acostumados com isso, Hilda, que o propósito desse canal e as pessoas que vêm até este canal para trazer conteúdos é justamente isso. A gente pega um conteúdo que muitas vezes é tido como denso, né, denso, e a gente compila isso de uma forma tão simples, a gente condensa isso de uma forma, é como uma papinha, né, com um bebê. Tem todas ali aquelas substâncias importantes, né? E aquilo diminui e entrega.
É isso que faz a diferença. Então, antes da gente dar continuidade, Hilda, eu quero ver se a galera tá ouvindo bem eu e a Hilda também. Gente, é o seguinte, se vocês estiverem ouvindo bem nós dois, coloquem um aqui no chat, por gentileza, só pra gente ficar tranquilos aqui, tá bom? Coloquem um no chat. Se vocês não estiverem ouvindo bem, coloquem 2, tá? Daí a gente vê o que nós podemos resolver aqui. Vale colocar que se tiver 2 ou 3 pessoas aí escutando bem, então quer dizer que tá certo, ó. Né? A maioria tá 1 aí, então quer dizer que tá bem. Se você colocou 2 aí, dá uma olhada na sua internet aí, tá certo? Beleza? Então, Hilda, deixa muitos aqui não conhecem Neville. Então eu queria te fazer uma pergunta inicial. Quem foi Neville? Ok, muito boa pergunta. Neville foi um autor metafísico. Na verdade, assim, ele nasceu em Barbados, nas Antilhas inglesas, e com 17 anos ele foi para os Estados Unidos, porque ele queria se formar em action, né? Ele queria ser ator. E ele se tornou ator e dançarino. Mas numa turnê na Europa, ele teve o primeiro contato com a Abdullah, né, com a metafísica. E a Abdullah foi o grande mestre dele. Ele estudou 7 anos focado juntamente com a Abdullah, que também estudou com ele na época, um dos grandes atores, que é O Poder da Consciência, sabe? Estudou junto com o Neville, o escritor, né? E o Joseph Murphy, eu acho que você conhece, né? Joseph Murphy. Então, ele estudou junto com ele. Estudou junto? Estudaram com ele, os dois estudaram juntos, e se tornaram grandes personalidades, né, com conhecimento, praticamente na mesma área, só que o Joseph Murphy foi mais para a linha comercial, o Neville mais espiritual. Então, mas os dois estudaram juntos. E o Neville, quando ele voltou para os Estados Unidos, ele decidiu abdicar da carreira de ator e estudar para ensinar metafísica. E foi aí que ele estudou com a Abdullah, e aí ele escreveu muitos livros, né? Alguns livros não foram publicados, mas ele fazia muitas palestras, ele fazia turnês e também broadcasts através da rádio. E aí a riqueza maior está nessas palestras, sabe? Porque os livros, eles assim foram mais restritos, né? Porque, sabe, a questão de escrever, né? Você demora mais, na época não tinha internet, porque o Neville, ele morreu em 72. Então, naquela época, a escrita, acho que era através da máquina de escrever, alguma coisa assim. Então, era mais limitado. E como as palestras eram através de rádio, né, e também turnês, então ele conseguiu transmitir mais. Mas ele tem um conhecimento fantástico, né, muito... o Neville, ele usava muito, assim, ele baseava toda a teoria dele na Bíblia. Porque ele falou, assim, que a Bíblia é um drama que se passa na nossa consciência. Sabe? A Bíblia não é a história de um povo, sabe? Não tem nada a ver com geografia e história, né? Igual como a gente às vezes vê nas igrejas, né? Não é isso. Ele fala assim que os livros da Bíblia, eles estão relacionados aos nossos estados de consciência. Então, ele fundamenta ali e faz muito sentido, sabe, Misael? Muito sentido. Você passa a entender muita coisa legal. Eu ainda não cheguei bem nessa parte, assim, no cerne, sabe, do conhecimento bíblico, mas todas as palestras, que eu tenho mais de 2.000 aqui comigo, né, como elas são muito longas, então eu vou aos poucos, né, entrando mais, sabe, nesse conhecimento, mas eu não vejo a hora de chegar, sabe, porque é muito interessante, é um tesouro. Então, esse é o Neville, e ele viveu 67 anos, né, e assim, depois que ele decidiu trocar a carreira artística pelo ensinamento da metafísica, ele só fez isso. E ele contribuiu muito. Hoje, assim, ele é o maior autor nessa área. Sabe, o Bob Proctor se baseia nele. Hoje, no curso com o Bob Proctor que eu estou fazendo essa semana, o Bob Proctor falou no mínimo umas 10 vezes do Neville. Então, ele é um estudioso do Neville. E, assim, todos os grandes autores, assim, hoje eles se baseiam nos conhecimentos do Neville, porque ele foi mais profundo. Sabe, eu não vi ninguém até hoje, e eu estudo muito nessa área, sabe, do desenvolvimento pessoal, e eu não vi ninguém ir tão longe como o Neville. Hoje, ele é, assim, uma base para todos. Eu tenho estudado os ensinamentos do Neville já faz alguns anos, e eu gosto muito de colocar isso, quando se fala do Neville, é importante falar sobre essa questão, né? No início, para mim, a verdade é que foi muito difícil aceitar os ensinamentos do Neville no início. Para mim foi difícil, porque sair de uma forma de pensar, onde é que tá a minha mão? Aqui, ó. Eu gosto de gesticular também. Então, pra gente sair dessa forma de pensar, né, que a gente foi ensinado, condicionado, e daqui a pouco vem alguém que se chama Neville Goddard, que eu nunca ouvi falar, e fala de uma forma diferente, porque ele coloca a Bíblia como um conflito psicológico, não é mesmo? Um conflito psicológico, ele coloca a Bíblia.
Ele diz que é um drama, né? É um drama psicológico. Isso, é. Então, é um pouco difícil de pegar isso logo de cara. Então, gente, eu vou dar uma dica para vocês aqui, ó, que vai ser interessante, né? Tanto agora, vocês que estão conhecendo o Neville, a Hilda vai falar daqui a pouco sobre os 3 passos, né, infalíveis para realizar os seus sonhos, segundo Neville Goddard. Ouça o que ela tem a propor, ouça o que Neville... Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre do invisível para o visível. Esse é o nome do livro, né? Sim. Mostra ele aí, Hilda. Inclusive, o meu tá vindo, né? O meu livro tá vindo. Sério que você não tem esse livro ainda, Misael? Eu já tivesse mandado para você. Ainda não chegou, ele tá vindo. Sim. Eu acho que na pandemia acaba demorando um pouquinho para chegar. Sim, é verdade. Não, já tinha mostrado ele, já estaria lendo ele aqui. Do invisível ao visível, né? Então, esse livro, ele é baseado nos ensinamentos do Neville. Então, tudo que será compartilhado aqui, gente, receba isso primeiramente sem preconceito. Primeiro ouça. Tem uma coisa que o apóstolo Paulo, ele fala, se eu não me engano, é no livro de Romanos. Ele diz o seguinte, ó, pega o que é bom para você e o que for ruim, descarte. Simples assim, né? Então, o que fizer sentido, agarre, abrace com tudo que você pode. E o que não fizer sentido, deixa um pouquinho para mais tarde. Quem sabe não é o momento ainda, né, de receber isso. Eu levei um tempo para receber, tá bom? Então, Hilda, começa. Fala sobre os 3 passos. Fica à vontade, tá? Bom, você sabe, Misael, que uma das características do Neville é essa, assim, simples. O Neville fala que na natureza não tem nada complicado, sabe? Às vezes nós achamos que tem que suar, ele comenta isso muito, né? Que tem que suar, que tem que se sacrificar para você conseguir algo, mas muito pelo contrário. No processo de criação ensinado por ele, né, que é o processo de manifestação dos sonhos, não existe nada complicado e nada difícil. Aliás, o difícil atrapalha. Então, se você pensar que precisa muito, sabe, sacrifício e tal, tira isso da sua mente, porque realmente não precisa. Legal. Vamos no simples, então, né? Ok. O Neville, ele falou que você precisa de 3 passos simples para você realizar qualquer sonho. O sonho, ele não tem dimensão de dificuldade, de facilidade. O sonho, ele é medido pela intensidade da sua consciência, né? Como você acredita nele, ele ser grande ou pequeno. Isso pode ser grande para alguém, né? Ou pode ser pequeno. Não tem uma mensuração assim que a gente consiga racionalmente explicar. A primeira coisa, você tem que entrar no processo da criação. O processo da criação, ele não tem nada a ver com a lógica, sabe? Os nossos 5 sentidos, nós nascemos com eles, né? Você não precisa se esforçar para ver, ouvir, sentir, né, e tal. Então, nós temos que tirar os nossos 5 sentidos da jogada, porque eles negam o processo de imaginação, sabe? É natural, porque nós queremos, sabe? Nós queremos logo uma prova física. Eu não vejo, eu não acredito, sabe? Então, tem que tirar os 5 sentidos da jogada para você entrar no processo da criação. E a primeira coisa que você deve fazer no processo da criação é criar uma imagem, sabe? Você tem que decidir o que você quer, sabe? Se você não sabe o que você quer, então você tem que se fazer a pergunta, o que eu quero? Sabe? Simples assim, se pergunte o que eu quero, porque você tem que definir isso com clareza. Se você não conseguiu saber o que você quer, né, o seu sonho, o seu objetivo, o seu projeto, a sua meta, eu não sei como você gosta de chamar isso, né, eu gosto de chamar de sonho, né, então, porque às vezes o sonho, ele fica um pouco pro lado, como que se diz assim, visual, assim, não muito definido, né, pela mente da razão, mas sonho, eu acho que quando você quer uma coisa que significa muito para você, você chama de sonho, eu gosto de chamar de sonho. Então, você tem que definir o seu sonho, sabe? Quando eu digo definir, você tem que colocar, assim, todos os detalhes nele, porque quanto mais definido ele ficar, ele tem mais os tons de realidade, né? O Neville falava assim, defina com tons e cores. Tá? Digamos que é uma casa, só para ficar mais claro para você. Então, você tem que dizer assim para sua mente quantos cômodos tem essa casa, em que vizinhança ela é construída, que cores ela tem, se ela tem jardim ou não, a mobília, que tipo é a mobília dessa casa, sabe? Você tem que saber tudo com detalhes, porque assim, você tem que colocar na sua mente uma casa real. Porque esse é o primeiro processo da manifestação. Você primeiro cria na sua mente. Porque no mundo físico, assim, na sua realidade, você só amplia, você projeta o que está na tua consciência. Tudo é criado na nossa consciência, na nossa imaginação. Então, por isso que você tem que ter o seu sonho criado com muito detalhe. Você tem que ter, assim, ele como se fosse verdadeiro, tá? Assim, com os tons de verdade, né? E para isso, você não pode definir só no geral, assim. Você tem que definir com detalhes.
E aí, quando você conseguir fazer esse primeiro passo, que é você definir com clareza e saber definitivamente o que você quer, isso tem que sonar, assim, tem que estar ligado à sua missão, sabe? A sua missão, porque todos nós nascemos para algo. Nós somos, assim, criaturas muito preciosas, sabe, Misael? Nós temos, assim, um propósito, assim, infinitamente grande, sabe? Porque se nós não desenvolvermos o nosso propósito, nós não conseguimos contribuir para a humanidade, para a evolução. Nós nascemos para contribuir, porque Deus se expressa através de nós. Deus precisa de nós para se expressar. Ele não tem como se expressar se não for através de nós. Porque ele se expressa através da nossa imaginação. Ele tá dentro, ele é a nossa imaginação. O Neville fala assim, que quando você, ele fala manifesta, quando você torna real o teu sonho, aqui, por exemplo, né, eu tornei real. Se você me perguntasse em dezembro, só eu que via isso. Você não ia conseguir ver. Mas se você falasse assim, Hilda, me fala sobre o teu livro, eu ia te falar sobre o que tem em cada capítulo. Tudo, porque já na minha mente ele era uma verdade. Sabe? Então, quando eu expressei esse livro, eu manifestei Deus através dele, porque foi a minha imaginação que criou, e a minha imaginação é Deus, sabe? Então, esse primeiro passo é, assim, você criar o seu sonho, sabe? Aquilo que te entusiasma, aquilo que te move, aquilo que te motiva. Você cria isso na tua mente, sabe? Aquilo como se fosse real, com todos os detalhes. E não liga para a tua lógica. A tua lógica, ela vai negar isso, porque ela não está vendo, né? Mas os teus olhos da mente, eles veem, porque a tua imaginação consegue ver isso. Era o que acontecia comigo em dezembro, eu via meu livro, né? Essa capa foi eu que criei ela, dessa forma. Entendeu? Então, o primeiro passo é isso, sabe? Você cria isso. E você não fala para ninguém, sabe por quê? Quando você fala para alguém, Misael, o Neville fala assim, não fale, porque tem dois motivos, sabe? Quando você gente, prestem atenção nisso, gente. Prestem atenção. Ó. Saiam do chat e fiquem ligados aqui, ó, tá? Vai lá. Assim, ó, quando você conta o teu sonho para alguém, o Neville fala assim, você está buscando, tipo, aprovação, né? Porque você não está suficientemente convicto. E na convicção não tem dúvida, né? Então, você tem que estar completamente convicto. Eu tinha certeza absoluta que esse livro ia sair assim, desse jeito. No final de dezembro, eu ia lançar ele desse jeito, né? Então, não precisa perguntar para ninguém. Se você tem isso aqui, ó, digamos, você tem um copo d'água na mão, né? Você não precisa pedir uma confirmação, porque é real. Então, quando você conta para alguém, você está pedindo confirmação, e daí você está duvidando de você. A dúvida é o primeiro empecilho. Quando você tem dúvida, você manifesta a dúvida. O que é a dúvida? É insegurança, é mais do que você não quer, é mais daquilo que você talvez esteja tendo na sua vida, né? Então, por isso que você não conta para ninguém. Porque quando você está convicto, você está satisfeito. Tá? Então, são esses dois motivos, tá? O primeiro passo é você criar. Então, se você ainda não tem o seu sonho, se você ainda não tem o seu objetivo, é só você se perguntar, o que eu quero? O que eu desejo para a minha vida? E cria isso agora. Cria na sua imaginação, mas com tanto detalhe. Eu sempre digo, né, para os meus alunos, Misael, que é bom escrever, sabe? Porque quando você escreve, o que acontece? Você alinha. Sabe, na sua mente, fica mais claro, assim. Eu escrevo muito, todo dia, né? Eu escrevo, assim, a minha vida dos sonhos, eu escrevo ela todo dia. E grava no seu aparelho aqui no seu celular, e você ouve, sabe? Te ajuda a alinhar cada vez mais, se tornar claro, verdadeiro para você. Você vai acreditar 100%. E o mundo, não importa o mundo, porque é você que vai manifestar. Ele é importante para ti, né? A tua missão de vida. Então, você mantém isso na mente, escreva isso, sabe? Você acredite nisso, porque é isso que você quer. Sabe, o seu sonho, ele está alinhado à tua missão de vida. Você sabe que você manifestando o teu sonho, você está contribuindo para a evolução das pessoas. E se você não contribuir, ninguém vai fazer isso por você. Sabe, Misael? Porque, ó, tá diretamente ligado, né? Sim, porque, ó, por exemplo, no teu canal, quantas milhares de pessoas você ajuda? Isso não é digno, né? Isso é gratificante, né, Misael? É muito bom. Eu posso fazer dia e noite o que eu estou fazendo, que eu não me canso. Quanto mais eu faço, mais eu me motivo. Eu me motivo, sabe? Motivo, né? Porque fico motivada, porque eu estou ajudando, porque eu tô vendo que as pessoas estão evoluindo, né? Dessa forma. E é para isso que cada um nasceu com uma missão. Você é muito importante, sabe? Você tem que se conhecer por esse lado, sabe? Que você tem uma missão preciosa. Deus está dentro de você. E Ele quer se manifestar pelo teu sonho. Porque você manifestando o teu sonho, você está ajudando as pessoas, contribuindo para a evolução das pessoas, do mundo, né? Já pensou assim, um cientista, né? Como ele contribui? Ó, quem criou a vacina agora, ajudou toda a humanidade toda. Então, se ele não tivesse desenvolvido, manifestado o talento dele, aquilo ia ficar só para ele, né? Não tem graça, né, Israel?
Tem né? uma frase que eu acho muito bonita, Hilda. Eu compartilhei faz um tempo, não é minha, né? Eu ouvi de alguém essa frase, não sei de quem que é. Ela diz o seguinte, ó, que se você é capaz de imaginar algo na tela da sua mente, é uma forma de Deus dizer para você que você consegue chegar até tal, naquele objetivo, né? Até, o Bob Proctor, ele fala sobre os 3 tipos de objetivos, né? Tipo A, tipo B, tipo C, né? Eu não vou falar aqui sobre, até, não sei se você vai discutir sobre isso depois, mas é interessante falar sobre isso porque quando se fala sobre objetivos, sonhos, ou até mesmo manifestação de tal coisa, é importante salientar que toda manifestação ela acontece 2 vezes, conforme você mesmo disse, né? Olha que interessante. Agora há pouco uma pessoa me perguntou, ela me fez essa pergunta aqui, ó. Como vibrar na mesma frequência do desejo realmente? Eu me lembro que o Bob ele usa muito a palavra realmente. O que realmente você... Ele usa muito essa palavra, né? E uma coisa que eu falei para essa pessoa aqui, que você acabou de discutir, para você ver que a gente está alinhado nisso, uau, isso é maravilhoso. Se tornar o desejo. Uhum. Se Sim. tornar. O Neville ele fala muito sobre isso. Talvez até, eu acredito que você vai falar sobre. É o nosso terceiro passo. É o terceiro passo. Então, só vou dar um spoiler aqui, mas eu vou deixar para a Hilda falar depois. Que a Hilda adiantou alguma coisa sobre escrever. Isso foi uma jogada muito, muito forte para mim. Escrever. Com riqueza de detalhes, uma história acontecendo a partir do objetivo já realizado. Você vai falar sobre isso, eu acho, né, Hilda? Já. Maravilha. Depois, então, a gente volta de novo nisso daqui. Então, gente, volta e meia vocês vão ver eu escrevendo aqui. Eu tô com um docs em branco, que agora não tá mais em branco, né? No meu lado aqui, porque eu anoto todos os insights, tá? Então, eu indico você fazer o mesmo, ó. Eu tô anotando aqui algumas coisas e também no meu docs. Tem um papel, tem uma caneta, porque às vezes uma frase que é dita aqui dentro pode fazer isso, ó, sabe? E pode ser uma resposta para aquilo que você está buscando. Então, tem esse hábito de sempre anotar esses insights, tá bom? Vai lá, Hilda, pode dar seguimento aí. Eu vou só voltar um pouquinho, Misael, porque eu achei muito interessante que você falou sobre o Bob Proctor, né? E o Napoleon Hill, ele tem uma frase assim: se você pensa que pode ou não pode, de qualquer forma você está certo, sabe? Uhum. O Neville também fala muito sobre isso, porque você manifesta o que está na sua consciência. Ele chama de consciência, o Bob Proctor chama de mente, né? Então, o que está na sua mente é o que você manifesta. Então, se você acha que você não pode manifestar, ou se você não tem, você é azarado, né? Ou qualquer coisa assim que você pensa sobre si próprio, é aquilo que você manifesta, porque nós manifestamos o tempo todo. Só que daí o Neville vai ensinar você manifestar de propósito. É você querer manifestar aquilo que você realmente deseja para a sua vida. E não você manifestar aquilo que você está programado, né? Aquilo que você não quer manifestar. Porque quando você olha para a sua realidade, sabe? E você vê que tem coisas que não te agradam, sabe? Você fala assim, mas eu estou repetindo esses erros ou esses fracassos. O que ocorre? É porque ele está na sua mente. Então, quando você muda a sua consciência desse ser, né? Desse sentido, você começa a manifestar diferente. Sabe? E isso é muito rápido, assim, porque a resposta é imediata, assim, no universo, sabe? Porque você muda dentro, muda fora, na sua realidade. Uhum. Então, eu vou falar agora sobre o segundo passo. O segundo passo é criar uma cena na mente. Sabe aquela cena de cinema, né? Uma cena assim, uma imagem, né? Uma imagem, uma cena, onde represente essa imaginação, essa visualização que você criou na sua mente. Digamos, vou voltar ao exemplo da casa, né, para ficar bem claro para vocês. Que você imagina o teu objetivo, né, o teu sonho é ter uma casa linda, né, você vai imaginar a casa da forma como te agrada, né, ela tem estilo, ela tem quantos pisos, ela tem quantos cômodos e tal. Então, a partir desse momento que você criou essa imagem com bastante detalhes, né, e você envolve ali os teus 5 sentidos. Nesse momento, os 5 sentidos, eles são ferramentas muito poderosas. Sabe, você pode se imaginar dentro dessa casa, conversando com seu esposo, sua esposa, companheiro, seus pais, seus filhos, sabe, imagine, assim, bastante detalhes, coloque a sua visualização, a sua audição, toque nos móveis, na mobília, sabe, quanto mais você envolver os seus 5 sentidos, é melhor, porque se torna mais real para você. Porque no dia a dia você vive real, assim, dessa forma, né? Você usa os seus 5 sentidos de forma natural. Então, na sua visualização, você deve também aplicar os seus 5 sentidos. E daí que vai, quando chegar no segundo passo, que é onde você cria a cena, que implica desse desejo já estar realizado, é mais fácil. Porque você já tem uma cena real, sabe?
você vai ter, assim, um momento real. Digamos que você tem uma empresa que trabalha com vendas, né? O que você poderia criar, assim, como uma cena? Um aperto de mão, digamos, um fechamento de contrato, né? Ou se você trabalha com vendas, você pode imaginar você estando com um cliente a mais e você está fechando essa venda, você está comemorando, né? Você sabe? Você cria alguma coisa, assim, que pertence à tua realidade, sabe? Que você faz normalmente quando você comemora alguma coisa. Né? Eu falo assim, yes, yes! Quando eu atingo um objetivo, assim, eu grito isso, né? Então, para mim, é muito fácil, na minha imaginação, eu faço yes, yes também, sabe? Aquilo, para mim, é real. É uma coisa simples, mas é uma ferramenta, assim, que te ajuda a tornar mais real. Então, o segundo passo é esse, sabe? O primeiro, você cria a cena. Se você não sabe ainda o que você quer, se faça a pergunta, o que eu quero? Sabe? Demore para fazer isso. É natural você demorar, sabe? Porque nós vivemos muito fora. Sabe, Misael? A gente vive muito pelos meios de comunicação, pelos acontecimentos, e nós não estamos acostumados a viver, assim, sabe, dentro, né? Eu prestar atenção, eu viver com o meu propósito da minha consciência. Eu demorei para entender um pouco isso, sabe, Misael? Não se importar com o mundo fora, sabe? Vira as costas, ignora, porque os teus cinco sentidos, no momento da imaginação, eles, assim, quando é para você visualizar, eles negam, porque eles precisam do negócio concreto, mas eu não vejo nada, né, e tal. Então, eles precisam que seja concreto. Então, você nega e você começa a viver. Uma dica aqui que eu vou dar para vocês é você colocar em ação as habilidades intelectuais. Sabe, o Bob Proctor fala muito disso, né? Sabe, eu vou te falar de algumas aqui. A sua imaginação é uma habilidade intelectual, que não está ligada aos seus cinco sentidos, né? A tua vontade. Você tem que ter muita vontade, sabe? Você tem que querer muito. Porque você está ligado à tua missão, você quer evoluir, não é? Ajudar a tua família, a tua empresa e tudo mais. Então, está ligado à vontade. Outra coisa, a razão. Outra coisa, deixa eu ver, outra habilidade intelectual que você usa bastante, que é a intuição, né? Então, você usa as tuas habilidades intelectuais. E as habilidades intelectuais, elas funcionam assim, elas são iguais aos músculos do corpo, sabe? Quando você quer trabalhar o músculo, você vai na academia, você exercita, né? E o teu músculo fica mais forte. Na verdade, ele fica mais resistente, ele cresce, se desenvolve, né? A tua imaginação é da mesma forma. Quanto mais você exercitar a tua vontade, a tua imaginação, a tua intuição, a tua razão, etc., mais elas vão ficar fortalecidas, sabe? O Bob Proctor sempre fala assim, ninguém nasceu com imaginação, com vontade fraca ou forte. Todos nós somos perfeitos. Sabe, nós temos as mesmas condições de quem, assim, quem deixou muita história para a humanidade, quem evoluiu muito, tipo o Thomas Edison, assim, que ele criou muita coisa para a humanidade, né? Então, nós temos as mesmas condições, só que ele usava muito a imaginação, a vontade também, né? Para colocar tudo aquilo em ação. Então, nós temos que usar as nossas habilidades intelectuais para você criar, para você entrar no processo de criação e ignorar os cinco sentidos. Você ia me perguntar alguma coisa? Vou dar o meu pitaco aqui. É interessante isso, Hilda, porque isso é tão verdadeiro, né? É tão real isso, porque a gente utiliza isso no nosso dia a dia, a questão de criar uma cena, né, que é o segundo passo, utilizar da imaginação para isso, né? Grandes palestrantes, né? O Francisco de Paula é palestrante, possivelmente ele já faz isso. Grandes palestrantes, antes de fato chegar até tal cidade para fazer tal palestra, um dia antes no seu quarto, eles já vivem a palestra. Sim. Eles já visualizam eles falando com o público, o que vão falar com o público, eles visualizam como que o público está reagindo, né, está se comportando segundo o que ele está propondo, ele visualiza a finalização da palestra. Então, é a história que a gente discutiu antes, né? Toda manifestação acontece duas vezes. Então, criar essa cena com riqueza de detalhes e escrever isso é maravilhoso, não é mesmo? Verdade. E gravar também, gravar funciona muito. Né? Porque você ouve, né? Grava em MP3 no teu aparelho. Você eu fazia isso. Coloca no carro, sabe? Quando você está indo para o trabalho, alguma coisa assim. Eu também usei muito isso. Gente, isso aí vale ouro, tá? Esse negócio de gravar. Hoje qualquer smartphone tem um aplicativo, né, para você gravar áudios. E melhor é quando você está, por exemplo, você vai escutar alguma coisa. Melhor é quando é com a sua voz. Então, sim, coloque mantras, né? É incrível a minha capacidade, facilidade para. É incrível a minha capacidade, facilidade de. Ou você criar uma história. Sabe o que eu fiz uma vez, Hilda? A partir dos ensinamentos do Neville. Eu criei toda uma história acontecendo, eu narrando a história acontecendo, e eu gravei isso. E eu escutei durante um bom tempo aquilo lá. E é fantástico, porque a gente utiliza, né? No primeiro passo a gente falou sobre, né, quando... Deixa eu colocar aqui.
Aqui, ó, tirar os 5 sentidos da jogada, né? Sair da lógica, criar aquilo que você quer e pronto, o que realmente você quer. Já no segundo ponto, criar uma cena e utilizar o máximo possível dos 5 sentidos para entrar nessa conexão. Então você vê que dá essa mudança ali. Então isso que eu fiz foi interessante. Tu sabe que eu coloquei até a música que eu mais gosto nessa narração que eu fiz, que é a First of May do Bee Gees, é a música que eu amo de paixão, essa música. E eu coloquei ela, eu sei que eu vasculhei a internet e consegui encontrar ela no áudio mono, se eu não me engano, porque hoje é estéreo, né? Na época era o mono. Eu consegui encontrar ela em mono, ela sendo feita a partir daquelas vitrolas, sabe? Agulha, colocada no disco ali, eu consegui encontrar. E eu coloquei isso lá. Riqueza de detalhes. Os passarinhos cantando. Olha a casa onde eu moro hoje. Os passarinhos cantam o dia inteiro. Eles começam às 4h15 da manhã, eles começam a cantar aqui. Então, isso funciona, gente. Quando eu falo, e a Hilda também, sobre você anotar esses pontos-chave que estão sendo compartilhados aqui, esses insights, é porque isso realmente funciona. Não ignore isso. Sim, uma coisa que eu queria que você acrescentasse aí no segundo passo, Misael, assim, essa cena, ela tem que implicar que o teu desejo já está realizado. Sabe, tipo, como eu falei antes, né? Um aperto de mão indica um fechamento de um negócio, né? De um contrato, sabe? Você tem essa cena, ela tem que indicar que o seu desejo já foi realizado. É o fim, sabe? Uhum. Ela indica, já passou, você já passou por todo o processo e você já realizou o que você queria. Tipo, você está vivendo na sua casa onde os pássaros, você acorda com o cantar dos pássaros. Isso é o final. Indica que você já realizou o seu sonho. Então, esse segundo passo tem que ser criado dessa forma. A cena, ela tem que ter esse parecer, assim, eu já realizei o meu sonho. Eu já consegui o que eu queria. Vê se eu escrevi certo aí, criar uma cena acontecendo a partir do fim já realizado. Onde já realizou o sonho. Criar uma cena que implica a realização do sonho. Né? Essa cena, ela tem que conter, assim, o final. Já realizou. Ela tem que ter aquele yes, yes, assim, sabe? Conseguir. Yes, é isso aí. Cena que já realizou, ok. Bom, e o terceiro passo, então, você viu como é simples, né? O Neve é desse jeito, já tem que ser muito simples, não complica nada. Então, Hilda, desculpe te interromper, mas isso que é uma pergunta constante, tá? Tanto para mim, e já apareceu aqui também. Quanto tempo leva para manifestar um desejo? Nossa, agora você já recebeu muito essa pergunta, não é mesmo? Muito. Sim, eu vou te explicar, assim, de duas formas. A primeira forma de explicar é assim, que ninguém sabe. Porque a realização do desejo, ele está dentro da lei da gestação. Por exemplo, alguém aqui já plantou uma sementinha? Com certeza, todo mundo, né? Já plantou uma sementinha na terra. Você sabe exatamente quando é que esse brotinho vai nascer? Quando você vai enxergar os primeiros brotinhos? Não sabe, né? Ninguém sabe, Misael, porque isso é a lei da gestação, sabe? É uma lei que gere esse processo de manifestação. Agora, eu vou explicar da outra forma. Você tem que fazer a regra de ouro. Sabe, a regra de ouro era uma coisa que o Neville ensinava muito aos seus alunos. A regra de ouro, eu vou contar um fato bem assim rapidinho aqui para ficar bem claro para você, né? Quanto tempo leva para manifestar o seu desejo? Eu vou explicar dentro da regra de ouro. Um aluno do Neville, que até era amigo pessoal, ele veio falar para o Neville, já faz um ano que eu quero vender a minha casa. Ele disse, né? Eu tenho uma casa nas montanhas, lá de Hollywood, e eu quero vender, porque meus filhos já cresceram, já casaram, e eu moro sozinho com a minha esposa, e a casa é muito grande, e tem um pomar, e tem muito animal, né? Muitos pets, né? Muitos animais de estimação, e dá muito trabalho, e eu estou sozinho com a minha esposa. Então, eu gostaria de vender a casa e comprar um apartamento, assim, menor um pouco, né, para eu morar com a minha esposa, eu acho que dá menos trabalho. E aí ele falou pro Neville, já faz um ano que eu coloquei em todas as imobiliárias que eu conhecia e nem sequer uma proposta aproximada ao meu valor ao meu valor de venda. Então, Neville, o que está errado? Né? Aí o Neville perguntou para ele, você quer vender a sua casa? Ele falou, eu quero. Ele falou, e a sua esposa? Ele falou, minha esposa não quer. Daí o Neville falou assim, então, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que chegar a um consenso com a sua esposa, sabe? Porque, assim, intuitivamente, né, ou sei lá, inconscientemente, ele não queria desagradar a esposa. E aí ele estava manifestando o contrário.
que era não vender a casa para não desagradar a esposa, né? E daí ele falou pro Neville, ainda tem outra questão, Neville. Ele falou, eu tô pedindo 650 mil dólares pela casa. Aí o Neville falou assim, como você chegou a esse valor? Daí ele falou assim, eu tenho dúvidas. Então, daí é outra questão que ele não estava manifestando, porque ele manifestava a dúvida, porque nós manifestamos o que está na nossa consciência, né? Então, ele manifestava o medo de desagradar a esposa e também a dúvida, e não a venda da casa, né? Entendeu? Olha como que as coisas são intuitivas, né? Assim, para você entender, você tem que entrar na sua consciência. Então, o Neville falou para ele assim, você tem que, na segunda-feira, isso era um final de semana, você tem que me explicar por que você chegou a esse valor da sua casa, e você tem que me dizer que se você está em comum acordo com a sua esposa para vender a casa. E aí, eu vou te contar agora a regra de ouro. Tá? Que ele ensinou a esse aluno. O aluno veio ao escritório dele na segunda-feira e ele falando para ele, eu cheguei a esse valor porque eu comprei a casa por valor X, e aí eu acrescentei todos os valores de IPTU, de impostos e de todas as melhorias que eu fiz na casa, né, que eu fiz piscina, eu fiz pomar, eu fiz isso, fiz aquilo, mais um piso e tal. Então, hoje, eu consultei o valor de mercado e o valor realmente é 650 dólares. Então, ele chegou a um valor que a mente dele aceitou como correto, né, um valor, digamos, coerente. Então, nesse momento, ele chegou à regra de ouro. E ele falou que ele conversou com a esposa e eles chegaram a um comum acordo, sabe? De vender a casa. Os dois decidiram juntos. Então, quando você decide algo para se manifestar, digamos assim, para se manifestar rápido, você tem que estar em consenso com a sua mente, sabe? A tua mente tem que estar, assim, 100% de acordo com o que você está fazendo. Sabe, Misael? Porque se você não tiver em 100% de acordo, moralmente, o que mais que eu poderia dizer? Moralmente, com a sua saúde, com a sua família, com a sua espiritualidade, etc., vai ter alguma coisa que vai negar. E você não vai manifestar. Daí o que vai acontecer? Prolonga. Ele poderia demorar, assim, 10 anos para achar o comprador. E o que ocorreu com esse aluno do Neville? O Neville ensinou ele a colocar a venda da sua casa pela regra de ouro. E aí, um mês depois, ele veio novamente no escritório do Neville e falou assim, Neville, um estranho apareceu na minha casa, uma pessoa completamente estranha, dizendo que queria comprar a minha casa, e não foi através de nenhuma das imobiliárias que eu coloquei. E ele tinha o dinheiro que eu pedi, que era 650 mil dólares, em dinheiro, e me deu um mês para eu sair da casa. Você viu? Então, a partir do momento, assim, que ele harmonizou, que ele alinhou o desejo de vender com a consciência dele, ele atraiu. Então, isso pode acelerar a manifestação do seu desejo, quando você alinha de acordo com a regra de ouro, ok? Então, isso pode estar impedindo. A regra... Oi, desculpe. A regra de ouro, a gente poderia colocar ela como estar em harmonia? Sim, você em alinhamento, né? Acho que trancou aqui. Sim, em harmonia, alinhamento com a sua mente. E por isso, anotem isso aí, tá, gente? Por isso, Misael, assim, quando você quer alguma coisa, assim, que você vai magoar alguém, você sabe que isso é uma coisa, assim, muito, muito verdadeira, sabe? O que acontece? Você se magoa. Entendeu? E isso assim, é a culpa, né? Porque quando você tira o universo do equilíbrio, o que acontece? Você sabe. Porque você tem Deus dentro de você. Deus, a sua consciência é Deus, é o poder de criação. Porque quando você pensa assim, ó, eu tive o poder de manifestar esse livro, né? Você acha que os meus, eu, a Hilda aqui, né, tipo carne e osso, ia conseguir isso? Eu precisei da minha inteligência para isso, da minha intuição, eu precisei de muita coisa para fazer isso, que eu não encontraria no meu mundo físico. Então, você manifesta Deus através quando você manifesta a sua imaginação, o seu sonho, né? E aí, quando você pensa em fazer alguma coisa para magoar alguém, para prejudicar alguém, assim, a tua mente sabe que você se culpa por isso. Se você fez alguma coisa, você se culpa. Talvez você não saiba, assim, a tua razão não te diz, você está se punindo, né, que você vai se punir, mas você sabe disso, daí você começa a se punir e começa a acontecer um monte de coisa errada na sua vida, porque você está prejudicando alguém, você tirou o universo da harmonia. Mesmo que seja uma pequena coisa, você move todo o universo. Qualquer ato seu, você move todo o universo. Sabe, por isso que quando você tem uma cena, sabe, do teu desejo, assim, o universo todo se move para manifestar isso para você.
Porque você coloca isso dentro de uma lei, é uma lei. Você não muda a lei, sabe, Misael? Você muda os hábitos, né? Mas você não muda a lei. E a lei também, ela não se altera, ela não se modifica em função de você. Nunca, né? Você vê que sempre depois do dia vem a noite, sempre depois da primavera vem o verão, né? Então, as coisas, as leis, elas não se alteram nunca, né? Então, dentro de você acontece a lei rege o tempo todo. E quando você faz algo para prejudicar alguém, você, assim, sabe, de uma forma inconsciente, você se pune. E daí você traz a desgraça para sua vida. Uhum. Entendeu? É assim que acontece. Uhum. É uma coisa, sim, isso faz muito sentido. Olha, uma coisa interessante que me surgiu. Inclusive, eu gostaria que você falasse sobre o seu livro daqui a pouquinho, tá? Do título. Eu vou concluir aqui, daí se você... tudo bem por você, Hilda, falar... Por que você escolheu o título do Invisível ao Visível, tá? Só deixa eu concluir aqui. É uma coisa interessante. Oi? Desculpe, tá trancando, Hilda. Aqui para mim tá perfeita a comunicação, eu tô ouvindo bem tranquilo. O terceiro Gente, vocês passo... estão ouvindo bem eu e a Hilda? Parece que tá trancando, gente. Isso pode acontecer, tá? Pode acontecer. Esse horário, todo mundo em casa, utilizando a internet, pode trancar. E a gente tá ao vivo, né? Misael, então eu vou concluir os 3 passos aqui, que eu Por gentileza. me alonguei um pouquinho no segundo, mas assim, o terceiro passo é você viver o final. O Neville até tem um livro escrito sobre isso, né? Viver o final. Você se torna aquela pessoa. Digamos que seja a casa, né? O teu sonho é ter aquela casa. Então, você se torna aquela pessoa morando naquela casa. Quando você acorda de manhã, você vai acordar naquele quarto, né? Você vai tomar o café da manhã naquela mesa. E quando você olhar pela janela, você é aquela pessoa, vendo aquela vizinhança. Então, você se tornar aquilo que você quer ser. Quando você se torna, você já manifestou a primeira parte, você já criou a imagem e você já criou uma cena onde implica o final, né, a consumação desse fato, né, que é a sua visualização, e você já se tornou essa pessoa. E daí você não fica ansioso, sabe? É uma tendência nossa querer rápido, né? Você não fica ansioso. Você pode criar, eu vou dar uma dica aqui para você que eu faço e dá muito certo, sabe? Você pode colocar expressar a gratidão. Sabe, quando você expressa gratidão, é porque você já recebeu do poder infinito alguma coisa que te beneficiou muito, que era muito o teu desejo. Então, você só repete assim, obrigado, obrigado, obrigado. O Neville também falava para a gente repetir assim, não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Porque você recebeu isso do poder infinito. Então, você repete essas frases, assim, muito. Eu até gravei, sabe, Misael? Eu gravei aqui no meu iPhone, sabe? Para eu ficar ouvindo. Porque isso implica do teu desejo já manifesto. E você faz isso, você fica repetindo e não fica ansioso. Ignora a razão, sabe? Você pensa assim, ó, eu criei o meu desejo, eu escrevi ele, então eu acredito nele. E a realidade que se dane. Eu virei o jogo dentro de mim. E manifestar ou não, eu não sei quando, né? Porque é a lei da gestação que está trazendo para mim o que eu quero. Então, esse é o terceiro passo, tá? É tornar-se. Você torna-se aquilo que você quer. Ou aquilo que você deseja ter, ou aquilo que você deseja fazer profissionalmente. Oh. Então, são esses 3 passos. E a sua consciência é a única realidade. Quando você muda a sua consciência, a realidade se altera. O teu mundo externo todo se altera. Quando você muda a sua consciência. Ela é a única realidade. Eu estou escrevendo aqui o terceiro ponto aqui. Se tornar o que você quer, né? Esse é o terceiro passo, né? O terceiro passo. Você se torna aquilo que você quer. Ser, ter ou fazer. Uhum. Legal. Eu gosto de colocar aqui até para facilitar para o pessoal ir anotando, né? Muito bacana isso. Se tornar o que você quer. Tem uma história do Neville. Você, eu acredito, pode contar melhor do que eu. Mas é uma história onde ele queria ir para Barbados, né? E ele não tinha dinheiro, ele estava quebradaço, né? Sim. Você quer contar essa história, Hilda? Eu conto, sim. Eu não tinha preparado, né? Com certeza eu conto. O Neville foi assim, quando ele
alguns anos depois que ele conheceu o mestre dele, que é o Abdullah, ele chegou e falou, Abdullah, ele chamava de Eb, né, Eb, eu gostaria muito de ir para Barbados, eu estou sentindo muitas saudades da minha família, faz 7 anos, não, 12, né, 12 anos que eu não vou, então eu estou com saudades da minha mãe, né, e tal, mas eu não tenho dinheiro, né, para pagar, porque na época era o navio, né, a viagem era 2.000 e tantos quilômetros de navio, e ele falou, eu não tô, assim, não tenho como pagar, né, ainda mais tem que ter o dinheiro de alimentação e gorjetas do navio, como eu faço? Aí o Neville falou, o Abdullah falou para ele, você já está em Barbados, por que você está pedindo, você está dizendo que você quer ir para Barbados, Neville? Você já está em Barbados. E aí, no momento, o Neville falou que para ele foi difícil, assim, sabe, porque Barbados a ilha em que ele vivia, que era Saint Matthew, alguma coisa, São Mateus, né, em português, ele falou que era uma ilha muito cheia de palmeiras, assim, é uma ilha muito tropical, Barbados é muito tropical, porque é nas Antilhas, é no meio do oceano, e Nova York faz muito frio, aí ele falou que ele andava quadras e quadras em Nova York, que era onde ele morava, e não tinha uma árvore, e como que ele ia imaginar, né, ele tinha que andar como se fosse em Barbados, e foi, assim, incrível, mas o que eu acho, assim, mais fantástico nessa história do Neville, é que não demorou um mês, sabe, quando ele expressou o desejo dele para o Abdullah, e o Abdullah ensinou a técnica para ele de manifestar a viagem dele, e ele não tinha nada, ele falou que não tinha um centavo, ele não tinha nada, ele vivia pobremente, né, foi logo que ele, assim, foi quando ele conheceu o Abdullah, que ele deixou o teatro, então ele ficou, tipo, na miséria, ele gastava tudo que ele ganhava, e aí ele começou a visualizar, né, quando ele ia dormir, ele dormia na cama de infância, porque ele saiu de casa com 17 anos, então ele dormia naquela cama, e quando ele acordava de manhã, ele tomava o café com a família, ele era de uma família de 12, imagina, 13 com o avô que morava junto, né, eu vi a fotinha lá da grande família, né? Sim, são 9 irmãos e uma irmã, e mais pai, mãe e o avô, dava 13, né? E aí, ele imaginava de manhã, ele era sozinho, né? Então, ele acordava de manhã, ele ia tomar o café, só ele. Mas ele imaginava aquela festa do café da manhã, e ele vivia, assim, 24 horas 24 horas por dia, ele vivia a realidade de Barbados, porque ele estava vivendo lá para manifestar, né? E 3 semanas, né? Foi que ele narrou. 3 semanas depois, ele recebeu uma carta. Ele recebeu uma carta do irmão Vitor, né, que era o irmão um pouquinho mais velho do que ele, com uma passagem na primeira classe e também dinheiro para a viagem. E, inclusive, o irmão escreveu, Neville, compra umas camisetas coloridas, porque aqui em Barbados, você sabe que está calor, é muito tropical, eu sei que a tua roupa de Nova York não vai cair bem aqui. Então, eu estou mandando dinheiro para você comprar roupas para você, tênis, e também para sua alimentação e para as gorjetas. E o mais interessante, Misael, é que quando o Neville foi lá na companhia, até esqueci agora o nome da companhia do navio, ele foi lá com a passagem, daí a pessoa responsável pelas passagens falou assim, é verdade, eu recebi um telegrama do senhor Goddard aqui, dizendo que para reservar uma passagem para você, mas só que não temos mais passagem, está tudo cheio, e aí o convite era para ele passar o Natal em Barbados, e era o último navio antes do Natal, sabe? E demorava, parece que era 7 dias, né, a viagem de navio. E aí ele foi para casa e ele falou assim, mas eu já estou em Barbados, né? Ele sabia, já conhecia o processo de manifestação, ele falou, eu já estou em Barbados. E aí, no dia seguinte, uma pessoa mandou o telegrama para ele, dizendo que um passageiro de primeira classe desistiu. Olha como é interessante isso, né? Desistiu, e daí ele conseguiu a viagem, né, nesse último navio antes do Natal. Então, foi assim que ele conseguiu viajar, manifestar, né, o sonho dele de passar, de visitar a família para Natal, através da imaginação. E aí ele ficou 3 meses lá em Barbados, e quando ele voltou, eu li agora, assim, acho que foi semana passada, numa lecture dele, ele relatando com detalhes esse fato. Ele disse que o irmão Vitor deu $3.000 para ele voltar, né? Ele ficou 3 meses, aí ele gostou muito, assim, de retornar depois de tanto tempo, e ele aprendeu muito com o pai e com o Vitor, porque eles assim, era uma família muito evoluída, eles eram os mais ricos, né? Eles tinham hotéis, assim, uma rede de hotéis em todas as Antilhas inglesas, e aí o irmão deu dinheiro e ele voltou assim, com a mente assim, muito saudável para ele começar a vida dele, foi aí que ele começou a turnê de palestras. Legal. E tem uma coisa que eu jamais vou me esquecer, que foi tão forte, né, essa visualização, esse sentir estar já no desejo já realizado ali do Neville. Ele conta, né, que algumas pessoas em Barbados sentiram a presença dele em Barbados, e ele estando em Nova York. Exato. E ele não se comunicou com o irmão pedindo uma passagem, né?
Você vê como que o universo fez ele agir e chamar ele para vir passar o Natal. E o argumento que o irmão Vitor usou foi que a família nunca tinha passado o Natal juntos. Porque quando o filho mais novo nasceu, os 2 mais velhos já tinham saído de casa. Então, eles nunca tinham passado o Natal, a família toda juntos, reunidos, né? Então, o convite era para que naquele Natal eles pudessem se reunir todos e fazer uma oportunidade única de passar o Natal em família, assim, todos festejando juntos. E ele nossa, assim, foi fantástica essa história. A gente sempre fala assim, você já está em Barbados, quando a gente quer dizer assim, para manifestar, porque essa foi a primeira história que ele contou sobre a manifestação de um desejo dele. Legal. E dentro disso, Hilda, por que muitos desejos não se manifestam? Principalmente porque você quer saber o como e o quando. Porque lembra que eu falei que os 5 sentidos nossos, eles negam, né? Então, quando nós não manifestamos, é porque nós, sabe a dúvida, né? Quando você pergunta o como, a tua razão, ela quer saber o como e o quando. E isso interfere muito, é uma barreira, sabe? Porque você não sabe o como, sabe, Misael? Você nunca sabe o como, porque é o universo, é uma coisa assim, que quando você cria a sua visão, você se torna aquilo, sabe? Você criou a cena do fim, você já se tornou aquilo, o processo já está feito. Sabe, manifestar ou não, é questão de... A lei da gestação vai trazer para você, vai atrair aquilo para você. As pessoas, as condições e as formas, sabe, com que o teu sonho vai chegar até você. Entende? Então, se você pensar no como, mas como, né? O meu sonho é muito grande, como é que vai conseguir? Não existe sonho grande. Qualquer coisa, você pode manifestar o que você quiser. Eu vi que teve uma pessoa que perguntou, eu posso pensar em vários sonhos, 2, 3 sonhos da mesma... assim, e manifestar juntos, eu sempre penso o seguinte, que você foca em um de cada vez. Eu tenho uma lista, sabe? Quando eu vim para Curitiba, que faz 5 anos, 4 anos, né? Vai fazer agora no final de fevereiro, 4 anos, que nós viemos para cá. Eu tinha uma lista, Misael, de 42 sonhos. Hoje eu tenho 17. Você vê, ó. Que legal. 17. Eu ainda permaneço com os mesmos, né? Até o fim da lista eu vou permanecer com os mesmos. 17 sonhos. E agora, até mais ou menos maio, eu vou manifestar mais 5, porque eles já estão manifestando, sabe? Mais 5, né? Vai ficar só 12. Então, você pode fazer tua lista, mas depois, às vezes, um tá no caminho do outro. Foi comigo que aconteceu assim. Alguns estavam no caminho dos outros, sabe? Mas foque em um de cada vez, porque você cria a imagem, você cria a cena onde implica na realização desse sonho. E depois você se torna aquela pessoa com aquilo que você quer, ou sendo aquilo que você quer, ou tendo aquilo que você quer. Então, foque em um de cada vez. Eu acho que você consegue trabalhar melhor em um de cada vez. Maravilha. Que bacana. Hilda, só para a gente sair um pouquinho aqui, porque o título, né, do seu livro, inclusive é o seguinte, gente, a Hilda, ela está vendendo o livro dela, né, do invisível ao visível. É uma oportunidade incrível de você ter acesso, né, aos maiores ensinamentos do Neville, e de uma forma compilada, vamos colocar assim, de uma forma bem mastigadinha, de uma forma simples de se entender, através do livro da Hilda. Mas eu gostaria que tu me respondesse o seguinte, talvez seja a dúvida de outras pessoas, Hilda. O que significa o título do invisível ao visível? Sim. Por que esse nome? Sim, significa da imaginação à manifestação. Porque quando nós imaginamos, ele está num processo invisível para o mundo. Né? O mundo não vê, só você que vê. Então, ele está invisível. Só que quando você expressa ele, você dá o testemunho do que estava na sua mente. Sabe? Você mostra para o mundo o que estava, se torna visível, né? É a forma como você está mostrando o que está dentro na sua imaginação, na sua mente. Então, era invisível, ó, eu até coloquei, sim, foi eu que criei essa capa, sabe, Misael? Você viu que eu coloquei aqui uma luzinha no fundo, né? Aqui do visível, né? Porque assim, você vê aqui no visível tá escuro, né? Aqui no invisível. No visível tem a luz. É porque mais vívido, né? Mais bonito, mais radiante. É porque é Deus manifestando, é o processo, você manifesta Deus, né? Quando você manifesta o teu sonho, você manifesta Deus. Então, é isso que eu quis que as pessoas vissem, né? Que quando tá invisível, tá na sua mente, você criou ele. Mas quando tá visível, você expressou. Então, é o processo que passa com você, que passa comigo na manifestação dos sonhos. É manifestando o que está na nossa consciência. Através dos ensinamentos, como manifestar seus desejos a partir dos ensinamentos de Neville Goddard. Então, nesse livro, eu falo sobre o processo de manifestação em detalhes. Olha só que legal.
Como eu falei antes, assim, é um livro interativo, né? Você tem o QR Code no final de cada capítulo, sabe? Você vai acessar com o seu celular, lá numa área de membros que eu tenho, quando chegar o livro, você vai poder ver isso. E lá tem o meu vídeo falando, eu tô aprofundando, sabe, o capítulo, né? Eu coloco vídeos, coloco material para você fazer, exercitar isso, sabe? Eu coloco até o script, sabe, da tua vida, dos sonhos, como você escreve o script, como você adapta ao seu, né? E também como você grava ele em MP3 para você ouvir. Então, é um livro muito bacana, eu coloco aqui uma palestra, aqui, tudo que você quiser é seu. Por que que o Neville escreveu essa palestra e como você entende isso? Que tudo que você quer, Misael, já existe e já é seu. É de Deus para dar e é seu para receber. Então, tudo que você quiser, você consegue, desde que você entre no processo de manifestação de forma correta, usando a regra de ouro, usando o que a gente simplesmente explicou aqui nos 3 passos. Tá? Porque... Sobre essa palestra, eu tô curioso, Hilda, essa palestra aí que você falou que tem no final, né? Sim, eu dou de bônus. Você dá de bônus ela? Legal. Mas para a galera que não entende inglês, ela tem a tradução dela? Não, Misael, aqui tá tudo português. O que que eu fiz? As palestras do Neville, elas são muito longas, elas são de 1 hora e pouco, né? Dá umas 20 páginas, 25. O que que eu fiz? Eu resumi o essencial. Você tem que... O melhor da palestra é traduzido. Eu não dou nada em inglês. Eu traduzo tudo. Bacana. Porque eu quero passar esse conhecimento, eu me sinto na obrigação, sabe, Misael? Eu tenho consciência de que muita gente não domina o inglês, então ela tem que ter o português, né? Tá tudo traduzido aqui, você vai receber um livro 100% em português. Tá? Então, o pessoal recebe só a nata do ensinamento do Neville, recebe só o... Sim, é o melhor, sabe? Que melhor. Eu resumir, sim, mas eu tenho, quando eu traduzi, eu também tenho gravada ela em áudio, eu coloco ela inteira, assim, na íntegra, né? Assim como o Neville fez a palestra mesmo. Aqui eu resumi, tem, assim, eu acho que dá umas poucas páginas, né? Umas 8 páginas só, nem isso, né? Mas o meu livro é muito bom de ler, sabe? Porque ele é, assim, ele é gostoso, porque eu fiz uma linguagem simples, e ele, assim, tem muitas, ele é muito interativo, sabe? Tem muitas formas, desenhos, então é fácil para você ler. Porque eu sei que quanto mais facilitada a leitura, melhor é a tua absorção, você pode ler várias vezes, né? E fica mais atrativo também. Sim, legal. Então é o seguinte, gente, para vocês que desejam, né, tem mais um livro aí para somar na vida de vocês. Aqui no primeiro link da descrição, é só você clicar ali e adquirir o livro da Hilda Pegorini, do Invisível ao Visível, tá certo? E como é que o pessoal vão receber, Hilda, esse livro aí? Sim, quando a pessoa vai comprar através da Eduz, né, que é a plataforma que nós usamos, e ela recebe um e-mail com acesso, login e senha já para acessar a área de membros. E aí, dependendo da região do Brasil, demora um pouco mais, um pouco menos para chegar, né? Para você que está aí no sul, eu não sei por que você não recebeu ainda, mas normalmente é 2, 3 dias, né, pelo correio. Mas aí é a demora do correio mesmo. A gente manda com código de rastreio, tudo para você acompanhar o envio. Eu acho que é por causa da pandemia também, às vezes demora um pouquinho mais do que o normal, né? Pode ser. Pode ser. Mas... Eu até vou olhar isso, porque você já deveria ter recebido. Não, mas tá tudo bem. Então, gente, aqui também no chat ao vivo, aqui, eu até vou colocar aqui o link aqui, para você que deseja adquirir. Aí tá um valor super em conta. Pense que foi pegar todo esse conhecimento, né, de, sei lá, quantos anos, Hilda? Mais de 50 anos de conhecimento, mais de 80 anos, na verdade, né? Porque ele aprendeu com o Edula, que inclusive foi o professor. Eu não sabia disso, que era professor também do Joseph Murphy, que eu amo de paixão. Eu tenho. Até tem um livro dele aqui também, ó. Ah, sim. Eu tenho um livro dele. Eu sou estudiosa do Joseph Murphy também. Eles eram colegas de sala de aula. Ó, aqui, gente, é o seguinte, ó. Lu, obrigado pela pergunta. Se mais gente tiver dúvidas sobre o livro ou sobre o que foi discutido aqui, tudo bem, Hilda, a gente tirar os próximos 10 minutinhos para responder algumas perguntas? Com certeza, fica à vontade. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Lu Oliveira. Ó. O livro aparece R$ 49,90 quando entra e pula para R$ 67,00 alguns segundos após entrar. Qual o valor certo? Acho que é por causa do frete, não é? Sim, é 49 mesmo, e daí mais o frete. O frete eu acho que é fixo, não é? Eu não sei te dizer agora, mas pode ter uma variação dependendo da região do Brasil, mas eu não sei, né, agora te dizer. Mas com certeza ele soma o frete, né, por isso fica maior. Ah, sim. E para pessoas, isso é uma pergunta minha, porque eu tenho muitos, tanto seguidores, alunos de outros países também. Vocês enviam para outros países também o livro? Vamos, sim. Hoje mesmo, hoje não, sábado, né, que a gente faz envio, também o Correio trabalha aqui em Curitiba, a gente fez envio para alguns países da África, Estados Unidos, sim, tranquilo, a gente envia para o mundo todo.
Bacana. Eu tenho uma pergunta, já que o pessoal é o seguinte, ó, se vocês querem fazer perguntas, façam aí. Mas eu tenho uma aqui que acredito que seja uma pergunta de muitos também. Hilda, na sua opinião, assim, o que implica na manifestação do desejo? O que implica nessa sessão? Ok. Na manifestação do desejo. Sim. Eu posso contar uma pequena história do Neville para ficar mais clara essa resposta? Tem várias coisas que podem implicar, né? Mas eu vou contar uma pequena história do Neville quando ele foi convocado para a guerra. O Neville ele não queria ir de jeito nenhum para a guerra, mas naquela época, qualquer homem que estivesse na idade hábil para lutar era convocado, mesmo que nunca tivesse manuseado uma arma. Uhum. E aí o Neville foi convocado, né? E ele chegou lá e começou a se sentir muito mal na guerra, porque lá a conversa era muito de violência, de ataques e tudo. E ele se sentiu perdido, né? Aí, com uma semana, ele escreveu uma carta e foi lá até o seu comandante pedir a dispensa. E aí ele alegou que ele nunca tinha manuseado uma arma e também que ele tinha família, esposa e filha, né, que tinha deixado em Nova York e tal. E ele falou assim para o comandante que ele ia ser muito mais útil ajudando as famílias dos soldados que ficaram do que lá na guerra. E aí o comandante recebeu a carta dele com as alegações e falou, Neville, aqui 2/3 dos soldados nunca manusearam uma arma. E também a metade deles ou mais tem família e filhos. Então, as tuas alegações não são justificáveis, né? Você não está reprovado, né? Você pode voltar para o seu pelotão e obedecer às ordens do seu general. E você vai ficar na guerra e tal, tal. O que o Neville pensou? Naquele momento, o Neville ele não reagiu. Sabe? Isso que vai responder a tua pergunta, Misael. Ele pensou assim, eu tô no comando. Porque quando você entra no processo da manifestação, você fica no comando. O general pensava que ele estava no comando. Eu dou não, dou o X lá e vai embora e acabou. Só que o Neville sabia que não. Ele sabia que ele estava no comando. Aí o que ele fez? Ele voltou lá pro pelotão, ele deitou num colchonete lá e criou uma visão. Ele criou uma imagem, né, dele na casa dele, tomando café da manhã com a esposa e a filhinha, andando na vizinhança e assumindo a rotina do escritório dele, sabe? E o que ele fez? Ele manteve essa imaginação, essa imagem na mente, essa cena. De manhã, enquanto ele estava tomando o café da manhã lá no pelotão, ele se imaginava tomando o café da manhã na casa dele, com a esposa, e também com os ovos mexidos que a esposa fazia, sabe? Isso tem que envolver muitos sentidos, né? Com detalhes. E quando ele ia dormir no colchonete, lá no pelotão, ele se imaginava dormindo na cama dele, ao lado da esposa, com todo o conforto e tudo. Aí, 7 dias depois, foram exatamente 7 dias, como ele narra, ele foi chamado por esse comandante, lá no pelotão onde ele atendia. E ele falou assim, Neville, eu reli as suas alegações e eu decidi dar a dispensa para você. Porque eu achei que as suas alegações, elas têm fundamento, eu acho que você realmente pode ajudar mais as pessoas fora da guerra e tal. E ele deu a dispensa para o Neville. Então, naquele momento, o Neville pensou, ele narra, né, que ele pensou assim, o general pode até ter pensado que ele estava no comando, ele realmente ficou no comando por bem pouco tempo, mas quem estava no comando era a minha imaginação, a minha consciência. E ele narra isso e para contar, para dizer para você assim com clareza que quando você cria o seu sonho, né, o seu propósito de vida e você usa o processo de manifestação, é você que está no comando da sua vida. Não é, sabe, a pandemia, não é os acontecimentos, a violência, o desemprego, não é nada disso, é você que está no comando. Então você manifesta aquilo que está na sua consciência. E eu acho que dessa forma eu tô te ajudando a responder, porque isso implica na manifestação do sonho, sabe? É você ficar no comando, é você acreditar 100% em você, porque você tem esse poder, Misael. Quando eu falo você, eu tô falando para todo mundo, ó, a Carla, Márcio, a Nilda, Herbert, Nair, tô falando para todos vocês, cada um de nós, sabe? Nasceu perfeito, e nós somos seres muito, muito, muito especiais. Nós somos criaturas divinas. Nós temos o poder de criar o que nós quisermos para a nossa vida, sabe? E você manifestar ou não o seu sonho implica em você acreditar, sabe? Você tem que acreditar que você tem esse poder está nas tuas mãos, e você só não exerce ele se você não quiser. Eu gosto muito dessas histórias, né? Principalmente as que o Neville conta, porque é de uma forma tão simples, né? E se a gente for ver histórias de pessoas recentemente, olha, sem exceções, a gente vai encontrar essas 3 coisas aqui. Sair da lógica,
tirar os cinco sentidos da jogada, né? Porque eles nos enganam. Ah, mas você não pode. Aquela questão que, inclusive, o Bob ensina sobre programação, que nós somos programados. Hoje uma pessoa me perguntou, Misael, por que é mais fácil eu acho mais fácil... Era alguma coisa assim a pergunta. Por que é mais fácil pensar ou sentir algo ruim? E a minha resposta para ela foi a seguinte, porque nós fomos ensinados e programados para o dia ruim, e não para pensar, para criar, para validar o dia bom. Então é tudo uma questão de mudança de pensamento, mudança de visão, não é mesmo? Então, sair da lógica. Segunda coisa, criar uma cena vívida do sonho já realizado. Eu estou lendo para o lado porque eu anotei tudo aqui, ó. E o terceiro passo, se tornar o que você quer. Gente, vocês estão cientes do poder que vocês têm aqui? Olha, numa boa, Hilda, eu achei que uma live para ensinar algo tão complexo como isso que foi compartilhado aqui, né? Eu imaginei que nós iria levar no mínimo umas 2 horas para ensinar tudo isso. Para vocês verem que a simplicidade, e que muitas vezes o menos é mais, né? A simplicidade faz a diferença. Então, você ter isso tudo mastigadinho de uma forma tão linda, né? Tão harmoniosa, tão gostoso, né? Porque essa live passou rapidão, não é mesmo? É tão bom de falar sobre isso, tão bom de escutar. Eu vi a galera aqui comentando a melhor live, que live top, faça mais, vai ficar gravado, né? Que eles ficam com medo, será que vai ficar gravado isso aqui ou não vai? Então, pessoal, com licença um pouquinho, Hilda, deixa eu fazer um convite pro pessoal aqui, que é o seguinte, ó. Tanto esse conhecimento que a Hilda está compartilhando aqui, como muitos outros, vocês podem ter acesso a esses conhecimentos de uma forma muito simples, né? E através de algo que é tão gostoso, né? Você poder tocar. Eu não tenho um livro aqui, ele tá chegando, né? O meu. Mas é tão bom você pegar e tocar ele, ler, sabe? O meu livro do Bob tá todo zoado já, né? Todo zoado, porque eu leio cada capítulo. Quando eu pego um livro novo, eu leio no mínimo 2 vezes cada capítulo. Eu aprendi com o Bob isso, inclusive. Foi no Paradigm Shift que eu fiz dele. Que toda vez que você vai ler algum livro ou fazer algum treinamento que seja, é importante que cada lição você leia, que você reveja no mínimo 2 vezes. Você acha que você aprendeu tudo que foi compartilhado aqui? Você que está aqui, ó, me acompanhando aqui. Deixa eu ver a galera aqui, ó. A Márcia, a Kiki, a Luciana, a Maria, a Tassiana, o Wagner, Sueli. Você acha que você pegou tudo que foi compartilhado aqui, mas você não pegou. Então, essa live sim, ela vai ficar gravada. Vai ficar, não sei por quanto tempo, mas ela vai ficar gravada, tá? Inclusive vai estar no canal da Hilda também essa conversa, não é mesmo, Hilda? Inclusive tem que colocar o canal da Hilda aqui na descrição. Gente, é o seguinte, ó, vocês que querem acompanhar depois a Hilda, o trabalho dela, ela começou um trabalho recentemente no YouTube, não é mesmo, Hilda? Eu vou colocar o link do canal dela aqui na descrição. Depois vocês vão lá e acompanhem ela também, tá? Então, assim, ó, vocês acham que pegaram tudo, mas não pegaram. É importantíssimo que vocês revejam essa live novamente, e se vocês querem um passo a mais do que foi compartilhado aqui, de uma forma mais ampla e simplificada, tenham acesso ao livro da Hilda, Do Invisível ao Visível. Tá? O link está aqui, o primeiro link aqui da descrição, está passando aqui no chat ao vivo também. Tá? Então fiquem à vontade, gente. Isso é um investimento que vocês estão fazendo na vida de vocês. Eu aprendi muito com os ensinamentos do Neville. Aprendi muito, muito, muito. E uma coisa que eu anotei, que eu gosto muito de pegar esses insights, outra coisa que eu não sabia. Tá aqui, ó. Ninguém dizer que eu estou mentindo. Eu anotei aqui, ó. Prestar atenção em Neville Goddard. Por quê? Eu coloquei entre parênteses. Bob fala muito sobre. Eu anoto esses insights aqui, por isso que eu volto, eu estou olhando para o lado aqui, porque eu estou anotando. Isso aqui faz uma diferença enorme. Então, se o Bob, que é um cara referência no que diz respeito à lei da atração, lei da vibração, leis do universo, sobre mudança, né, de paradigmas, para onde que ele estava olhando, Bob? Para onde? Neville. Então, peguem isso para vocês. Existem 2 formas de a gente aprender qualquer coisa. Me corrija se eu estiver errado, Hilda. A primeira forma é através dos seus próprios meios, do seu próprio talento natural, vamos colocar assim, seus próprios meios e recursos. E a segunda forma, que eu considero a mais forte de todas, é aprender com quem sabe, com quem já trilhou o caminho das pedras. Você adquirir um livro como esse, você tem dedicar esse tempo aqui, eu devo parabenizar você que chegou até esse momento aqui da live. Eu tenho que parabenizar você por estar aqui, porque tem tantas coisas, né, pra gente assistir, né, na televisão, na internet, tantas coisas, carnaval agora, né, tem algumas festinhas clandestinas por aqui, não é mesmo? tem tanta distração, mas não, vocês estão aqui, então parabéns por estarem aqui, tá certo? E
invistam nesse livro fantástico da Hilda aí. Uma coisa que o Bob Proctor sempre fala, Misael, ele fala assim, quando você lê um livro pela segunda vez, você não vai ver algo que você não tinha visto no livro, você vai ver em você algo que você não via antes. Legal, né? É maravilhoso. Sim. Eu estou vendo aqui algumas perguntas. Pode concluir, eu vou ver algumas perguntas e eu vou te fazer na sequência daí, tá? Eu gostaria de finalizar depois, Misael, só para não esquecer, eu queria ensinar uma técnicazinha que o Neville ensina, que é a técnica da revisão, que eu considero isso, assim, ouro puro, sabe? Depois que eu comecei a fazer essa técnica da revisão, nossa, minha vida, assim, flui, ó, o dia a dia, assim, eu fiquei, eu acho que 10 vezes mais produtiva. Eu já me considerava muito produtiva, sabe? Mas, assim, essa técnica da revisão, o nome revisão não explica muito, sabe? Mas depois, quando você ouvir, você vai ver que faz todo sentido. Não deixa eu me esquecer, depois que eu vou deixar essa como mensagem final. Tá. Técnica da revisão, né? Isso. Maravilha. Tem uma pergunta muito boa aqui, Hilda. Como facilitar as visualizações dos desejos sem que o nosso consciente atrapalhe? Sim, o Neville ensina, assim, quando a melhor coisa é você imobilizar o corpo. Sabe aquele estado, assim, de sonolência, assim? Aí os seus sentidos, eles não ficam muito em evidência, sabe? Ele fala assim, você pode visualizar até de olhos abertos e tal, mas, assim, para uma visualização mais efetiva, assim, mais aprofundada, você deve imobilizar o seu corpo, sabe? Você deve ficar sentado numa postura bem confortável, ou deitado mesmo, e aí você faz de conta que você está com sono. Mas é importante que você fique alerta, assim, que você consiga, digamos assim, ficar gerenciando os seus pensamentos, né? E aí você entra na imagem que você criou. Você entra nela, sentindo ela como já realizada, né? Você já realizou o final, né? Viva o final, se tornando aquela pessoa. Mas você está num estado sonolento. Eu tenho um áudio aqui, até que eu estou dando agora ele de bônus no meu curso. Eu chamo ele de áudio bineural. É com as músicas bineurais de batimento reflexivo, né? Diferentes na audição direita e esquerda, porque ele faz com que o cérebro ele emita descargas em ritmos diferentes, e você fica mais criativo, sabe? Você consegue atingir, assim, áreas do cérebro que normalmente não, porque quando você ouve alguma coisa, elas são, assim, homogêneas, o som é homogêneo, e no som bineural, não, ele ativa a tua inteligência, sabe? Você consegue trabalhar em ritmo diferente, porque ele atinge campos diferentes do seu cérebro. Então, isso é muito legal. Eu amanheço completamente elétrica, sabe? Quando eu estou usando, assim, agora como uma rotina. Então, é dessa forma que você consegue entrar na sua visualização, assim, mais efetiva, sabe? Você pega um horário, se for, assim, quando você for se deitar, ou de manhã, ou às 2, né, que é melhor ainda, quando você acorda, antes de você levantar, você faz a sua visualização, ou quando você for deitar para dormir, faz também, porque você está naquele estado de sonolência, que é a melhor coisa, porque você está menos exposto aos 5 sentidos, porque você está mais naquela como se diz assim, funcionando em alfa, né? Diz que o melhor é o beta, mais profundo, mas assim, já ajuda. Se você pensar assim, eu tô com sono, né? Você se sugestiona. Ai, que sono. Eu acho que você já entra nesse estado. Eu faço assim, porque às vezes eu não tô com muito sono, mas aí eu me sugestiono para eu entrar nesse estado e fazer a minha visualização. Legal. É só corrigir, né? É o teta. Eu sou hipnoterapeuta, por isso que eu só para corrigir aqui. O alfa é o estado de consciência, que a gente está mais em alerta. Depois tem o beta e o teta, né? O teta é justamente nesse horário. Como é que é o nome daquele rapaz lá? Rapaz, né? É um senhor já. Eu gosto muito dele. Eu tenho aqui. É o Brian Tracy, o nome dele. Ele chama isso de golden hour, né? Esses horários, assim, esses momentos antes de dormir e após acordar. É o momento que o nosso subconsciente está mais, né? Então é o momento da gente pegar e jogar ali para dentro o que a gente quer. Deixa eu falar o que a galera tá falando aqui, ó. A Tassiana disse o seguinte, muito, muito feliz mesmo. Eu não conhecia a Hilda, ela prende a gente na live. É verdade. Passa uma serenidade. A Luciana falou, vocês são presente de Deus na nossa vida. A Kiki disse, que live maravilhosa, comprei o livro, gratidão. Humanos melhores, ela passa serenidade, amei. Perfeito, muito show, muito bom os insights da Hilda para nós. Legal, o pessoal gostou pra caramba. Live de ouro, olha só que legal. Tem uma pergunta interessante aqui. Você pode manifestar um desejo para outra pessoa ou somente para nós mesmos? Com certeza.
Eu vou contar uma pequena historinha também, até para animais. Ocorreu com uma aluna do Neville, que ela tinha uma cachorrinha. Ela era uma senhora sozinha e tinha uma cachorrinha. E a cachorrinha adoeceu. Então, ela foi no escritório do Neville e falou, Neville, o que eu posso fazer? Já faz uma semana que ela não come, eu levei no veterinário, mas parece que a medicação não está fazendo efeito, ela está magrinha, não come, não brinca, não nada. E o Neville falou assim, o que você acha que você pode fazer? Ela falou, ai, Neville, eu acho que eu posso só chorar. Porque se a medicação não fez efeito, né, o que eu posso fazer? Eu tô aqui chorando todo o tempo, porque eu brincava com ela e tal. E aí o Neville falou assim, então, você cria uma cena de você, a melhor cena com a sua cachorrinha. Pode me falar, né, que eu posso te ajudar a construir? Daí, desculpa, a garganta secou. E aí, o Neville, aí ela disse assim, o horário que eu mais gostava é quando eu jogava bola com ela no parque, porque eu jogava bola e eu escondia a bola às vezes, e ela corria, ela achava, era esperta, né? E eu me divertia muito, assim, nesses momentos com a minha cachorrinha. Eu também fazia exercício físico, porque eu corria, isso era muito legal. E aí o Neville falou assim, então quando você olhar para sua cachorrinha, ignora o estado de enfermidade dela, né? Que ela tá ali, quietinha, não quer comer, tá magrinha. Ignora isso, você vê ela brincando. Se imagine brincando com ela no parque, escondendo a bola, relaxando, trazendo e tal. E ela voltou para casa e começou a fazer isso. Imaginar a cachorrinha brincando e tal. Aí passou um dia e passou outro dia. Aí no outro dia ela acordou com a cachorrinha latindo do lado da cama dela. E aí estava animadinha, assim, melhor, né? E aí ela foi lá, preparou a comida para a cachorrinha comeu e já começou a se sentir mais forte e voltou a ter saúde daquela forma como ela imaginava. Então, eu tenho N histórias para contar sobre isso. Eu contei essa da cachorrinha que me impressionou mais, Misael, porque é um animal, sabe? Você já imaginou em humanos. O Neville conta muitas histórias. Eu acho que nós vamos ter que fazer outra live para eu poder contar um pouco mais de histórias. Vamos. Eu tenho uma pergunta aqui que é algo meu, né? Eu gosto muito de histórias, né? Eu gosto muito. Mas me fala aí, no seu livro, você compartilha essas histórias, assim? Eu conto muitas histórias. Eu sempre estou contando histórias porque, assim, eu acho que fica mais claro para as pessoas entenderem. Porque quando a pessoa ouve uma história, ela se imagina no contexto. Uhum. Eu gosto muito, eu conto muitas histórias aqui. Cada capítulo tem umas 2, 3. E o Jesus fazia muito isso, né? Jesus usava isso muito através das parábolas, né? E é por isso que prendia a atenção das pessoas e ficava mais claro, né, o ensinamento. Sim, são metáforas que nos ajudam muito a aprender, né? Uhum. Eu gosto de contar. E o Neville, assim, ele conta muitas histórias de pessoas mudando a vida de pessoas. E você pode mudar tudo quando você muda você. Você viu que essa senhora, ela mudou né? Ela pensava que ela não podia fazer nada. Uhum. Viu? Ela falou só chorar, né? Então, quando ela mudou o estado da consciência dela, ela agiu, né? A cachorrinha respondeu. Então, você pode mudar pessoas, situações, quando você muda a si próprio. Agora, você ir lá e mudar a pessoa, cobrar dela, exigir dela, você não muda nada. Mas quando você muda a si próprio, você muda o mundo. Uhum. Então, a gente pode colocar isso como uma espécie de uma influência espiritual. Vai lá. Você pode influenciar outras pessoas espiritualmente, ou um ser, que né, na questão ali do cachorrinho, na melhora do cachorrinho. Seria isso, eu acho, né? Então, Misael, é porque você manifesta o que tem na tua consciência, sabe? Então, ela manifestou. Sabe que toda a realidade, ela nos obedece. É você que está no controle. Lembra que o Neville falou assim, que não era o general que estava no controle, era ele, né, que estava no controle. Então, você está no controle de tudo. Quando você controla a sua imaginação, você cria dentro de você expressa. Isso é a lei. Não tem como você mudar isso, entendeu? Então, não você está em Barbados. Sim, não é espiritual. Sabe o que é? Você manifesta. Ela manifestou. E o Neville manifestou. Quando ele estava lá na guerra, ele manifestou a dispensa da guerra. Então, você muda as pessoas porque você, na verdade, as pessoas, elas se comportam de acordo com como você se comporta. A tua consciência diz para elas se comportar. Uhum. Hoje ainda eu estava lendo numa lecture sobre isso, sabe? O Neville falou assim, quando você conhece as pessoas, dali um pouco as pessoas dizem quem você é. Porque ela vai se comportar da forma como você está ditando para elas se comportar. Claro que tudo isso acontece no nível de consciência, né? Mas a gente manifesta, né, através da nossa consciência. Sim. Deixa eu ver o que o pessoal tá comentando. Entrei por acaso e amei, muito bom. Irei comprar o livro com certeza, muitos ensinamentos. Sigo o seu canal há bastante tempo, amei conhecer a Hilda. A Sueli, parabéns, gratidão. O Newton, a importância dessa live... Onde é que tá agora? Sumiu aqui. Tava bem legal aqui. A importância dessa live não dá para somar, alguma coisa assim. Que legal, gente. Que bom saber que vocês estão curtindo. É aquilo que eu falei logo no início. Vocês hoje estão tendo a oportunidade de beber direto da fonte.
da fonte. A Hilda, ela estudou as obras do Neville, estudou as palestras, coisa que, né, você disse que conheceu, foi um neto do Neville, é como se fosse um neto, ou eu entendi errado? Sim, é uma parente distante, ela mora na Austrália, ela que me passou todas as palestras, né, são mais de 2.000 palestras, tem mais ainda, né, e eu tenho, assim, as palestras na voz do Neville mesmo, na voz dele, né, e também em PDF, são, nossa, 3.000 e poucas páginas, só de palestra. E eu estou traduzindo elas aos poucos, né, nós estamos gravando em áudio na voz do Francisco, e a gente pensa que daqui, eu acho que uns 2 meses, a gente vai poder começar a divulgar esse trabalho. Porque, assim, eu me sinto na obrigação, Misael, de passar esse conhecimento, porque eu considero isso, assim, um tesouro muito grande, sabe? O que o Neville descobriu, né? E ele fundamenta tudo na Bíblia, assim, porque ele diz que a Bíblia é um drama que se passa na nossa consciência. Os personagens da Bíblia são estados de consciência que se passa em nós. Eu acho isso muito interessante, sabe? Foi como se fosse, assim, uma luz que se acendeu em mim. Eu achei isso, assim, muito fantástico. Eu estudo diariamente, sabe, eu lancei um curso agora sobre isso, né, a manifestação do seu desejo, e eu estou, assim, amando ajudar as pessoas a evoluir, trabalhando nesse processo de manifestação da forma como ele ensina. Legal. Tem uma pergunta aqui, vamos fazer o seguinte para fechar, tá? Responder mais 2 perguntas para ficar produtivo também a nossa live. O que você acha, Hilda? Tá tudo bem por você? Tranquilo. Tranquilo? Tem uma pergunta interessante aqui. Sou gago. Tem como manifestar a cura, algo do tipo? Com certeza. Como que é o nome? Eu não vi essa pergunta. Viva com Determinação, não tem o nome da pessoa. Viva com Determinação é o nome do canal, eu acho, da pessoa. Do canal, sim. Eu vou sugerir que você faça o seguinte, você só acredite naquela imagem que eu vou te passar agora, na sugestão que eu vou te passar agora. Ignore todos os seus sentidos. Você se imagina falando da forma como você deseja falar. Cria uma imagem de você falando com fluência. Não sei se você se comunica com pessoas a nível de trabalho, ou mais da família, ou... eu não imagino, né? Se eu puder falar com você depois, é melhor, porque eu posso criar isso com mais detalhes. Mas crie uma imagem e escreva isso, sabe? Para você alinhar melhor, para se tornar mais claro na sua mente. E de você falando fluente, falando com fluência, sem gaguejar. E você só visualize e só acredite nisso. E você se imagine falando com pessoas, falando em público, falando em diversas situações, e as pessoas admirando você, como você fala bem. E as pessoas elogiando você por se comunicar tão bem assim. E acredite nisso. E daí você se torna essa pessoa. Na sua imaginação, viva o final. Você já está em Barbados, lembra, né? Então você... Imagina ouvindo amigos seus elogiar você. Nesse momento, você vai usar a sua audição para você ouvir pessoas elogiando você por você falar tão bem. A sua família feliz e dizendo que você fala bem, que você se comunica bem. E você acredita nisso. E você vai ver que a manifestação, em poucos dias, você já vai começar a melhorar. E você vai falar perfeitamente bem. É isso que vai acontecer. Eu tenho uma pequena... eu tenho muita história para contar, eu vou só relatar um caso que você pode até achar que é impossível. Sabe, tinha um jovem que seguia muito o Neville nas palestras deles pela rádio, e ele teve uma oportunidade de se encontrar com o Neville lá no Carnegie Hill, né, que era um teatro muito grande, que o Neville dava palestra nos domingos. E ele foi até o camarim, e ele fez um depoimento para o Neville em pessoa. Ele disse que ele tinha câncer de pele. Agora, imagine uma pessoa com câncer, o rosto dele era todo deformado, né? Ele tinha câncer de pele. E como ele seguia o Neville nas palestras, ele aprendeu o processo de manifestação. Então, o que ele fazia quando ele acordava de manhã no banheiro? Ele não tocava o rosto para não sentir sabe, a pele áspera, né, pelas feridas, assim, expostas, né, pelo câncer. Mas na imaginação dele, ele via o rosto dele, a pele linda, perfeita, e ele ouvia, ele tinha muito assim, sabe, a gente se comunica melhor por algum canal de comunicação. Eu sou muito boa na visão, sabe, o Francisco é na audição, sabe, mas tem gente que se comunica mais, assim, você define o teu canal de comunicação que mais
que é melhor para você, sabe? E daí você usa ele, que você já fica mais favorável para você criar a sua imagem. Então, na frente do espelho, ele se visualizava, né? Ele completamente curado, assim, mas ele não pensava na doença. Quando você pensa na doença, você fica mais doente. Você só tem que pensar na cura, sabe? Na perfeição. O Neville sempre falava assim, quando você está preso, o que é a tua salvação? É a liberdade. Então, você não tem que pensar sobre os processos que vão te levar à liberdade. Pensa na liberdade, que você está livre para ir e vir e tudo mais. Então, ele chegava na frente do espelho e ele se colocava de olhos fechados e ele imaginava ouvindo as pessoas elogiar a pele dele. Nossa, que pele linda, perfeita, parece um pêssego. Ele imaginava as pessoas falando, essa pele linda, maravilhosa, o que você está fazendo, né? O que você faz com a sua pele para você manter uma pele tão bonita assim? Olha os tons, né, rosados, e olha que pele mais linda, mais lisa. E aí ele conseguiu se curar em um mês. Olha só. Com a imaginação. Então, é dessa forma, você que gagueja hoje, você se imagina numa cena onde você fala com fluência perfeita e as pessoas elogiam você por você conseguir se expressar dessa forma assim tão clara, tão boa e tão fluida. E eu garanto para você que você já vai começar a perceber as melhoras. E você, se você gaguejar, você não dá atenção para isso. Você pensa, você cria a imagem da perfeição e você se torna essa pessoa. E pronto, simples assim. Uhum. Tem uma pergunta aqui que é uma pergunta, bem, eu tenho a minha opinião sobre, possivelmente a Hilda tem a sua, mas são, vamos dizer assim, paradoxos. Muitas vezes a gente não tem uma resposta certeira para isso. Mas eu vou te perguntar aqui, Hilda, quem sabe você tem a sabedoria aí de compartilhar com a gente sobre isso. A pergunta é da Nanda Lima. Muitas pessoas gostaram da pergunta dela e disseram para mim fazer aqui. Eu tive que procurar aqui. O pessoal responde a pergunta da Nanda. Eu encontrei aqui. Acho que encontrei. A lei abrange tudo. Deixa eu colocar aqui na tela aqui. Eu tinha me esquecido que tinha essa opção aqui. Ó. A lei abrange tudo em nossa vida, inclusive ser saudável. Neville morreu porque estava doente? Não funcionou para essa área da vida dele? Como assim? Sim. O Neville não morreu porque estava doente. Essa é uma longa história, eu não vou relatar, eu não vou falar agora para você, porque vai envolver, assim, a visão quadridimensional, que é uma coisa que ele ensina. Eu acho que eu teria que ter outra live para eu explicar o que é a visão tridimensional e quadridimensional. Uhum. É aí que ele explica a morte, ó, você vê, ele explica a morte dele, né? Uhum. Ele já sabia, né? Eu sabia até de eventos, você consegue entender eventos que vão acontecer quando você tem essa visão quadridimensional. Mas a lei se aplica a tudo, porque você manifesta o que está na sua consciência. E você manifesta a saúde, você tem que se sentir saudável. Se você tem uma doença hoje, você não pensa assim na cura, sabe? Porque quando você pensa no problema, o problema aumenta. Você cria mais problema, porque você está expressando aquilo, né? Você está pensando no problema. Então, quando você rezar, né, quando você orar, quando você imaginar, que são palavras sinônimas, você tem que se imaginar em saúde perfeita e fazendo o que você gosta de fazer, se divertindo, trabalhando, tendo uma rotina normal de uma pessoa saudável. Como é uma pessoa saudável? Ela se alimenta bem, ela tem energia, ela trabalha. Então, você se imagina dessa forma. Porque daí você está se imaginando saudável. E todos nós somos saudáveis, somos perfeitamente saudáveis. Quando você tem alguma doença, é porque você está tendo, é um retorno que você está tendo de alguma coisa que está trazendo essa doença para você. Então, quando você pensa em saúde perfeita, você expressa a saúde perfeita. Uhum. Legal. Então, sobre essa questão da morte do Neville, né? A gente pode falar sobre isso em outro momento. Porque para uma resposta complexa, seria interessante. Até a gente pode colocar isso como um tema. Eu acho que vai bombar essa próxima live aí. Sim, porque daí eu vou explicar o que é a visão quadridimensional, que o Neville explica a morte dele, sabe? Uhum. Ele explica numa lecture que ele fez antes, ele explica. Então, eu acho que eu tenho que entrar um pouco dentro desse tema e é outro tema diferente. Uhum. Vamos pegar um momento especial que é melhor. Até para não ficar nada solto, né? É o que foi dito, né? Uma questão tão talvez, né, seja complexo para alguns, mas eu acredito e sei que a Hilda vai trazer isso de uma forma mais simplificada. Então, para ficar saudável aqui, vamos dizer, o conteúdo, a gente promete que vamos fazer uma outra live falando sobre isso, não é mesmo, Hilda? Vamos sim. Bacana. Então é isso. Deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver o que o pessoal tá comentando aqui. Já foi respondida da Nanda, tá? A gente vai fazer uma outra live. Tá? Então, para finalizar, amigos, passo número 1, sair da lógica. Só para a gente retomar aqui novamente os insights que eu anotei aqui. Ó. Passo número 1, sair da lógica, tirar os 5 sentidos da jogada. Passo número 2, criar uma cena vívida do sonho já realizado. Né? E dentro disso, a Hilda discutiu sobre a regra de ouro, né, que é estar em harmonia com o universo, com a vida, com Deus, estar em alinhamento. É isso, né? Sim. Depois o passo número 3, se tornar o que você quer. E dentro disso teve um insight muito que eu achei bárbaro. Livre-se do quando e do como. Você tem alguma coisa a acrescentar em cima disso, Hilda, para o pessoal? Assim, quando vira a dúvida, porque ela vem, sabe? Quando vira essa dúvida, assim, você fica inseguro, assim, você fala, não, isso é brincadeira de criança, alguma coisa assim, ignore isso. Por isso que é legal você ter escrito, porque daí você vai lá e lê o que você escreveu, porque foi você que escreveu, naquele momento você estava convicto. Então, quando vira isso, vira as costas, sabe? Porque quando você vira as costas, a tua visão é outra, né? Se eu virar para cá, eu tenho uma planta. Se eu virar para cá, eu tenho uma janela. Então, você não vê aquilo, aquela dúvida. Ignore e volte-se para o teu script, né, que você fez, ou ouça se você gravou, ou visualize a cena que você criou. Mas a dúvida vai vir, porque, assim, nós temos os 5 sentidos, né? Uhum. Você procura ignorar. No processo de criação, você tem que ignorar. Eles te ajudam como ferramentas na hora de você criar a sua visualização. Mas na hora de você manter, sabe, e acreditar, os teus 5 sentidos, eles negam. É normal eles negarem, por causa que eles buscam, né, a sua visão concreta. Nós somos, desde criança, o bebê já tem os 5 sentidos, ele se comunica com o mundo através dos 5 sentidos. Então, você não consegue impedir de você ver, de você ouvir, né, mas você consegue trabalhar as inteligências intelectuais, né, as habilidades intelectuais que eu falei para vocês, que é a inteligência, que é a memória, né, a razão, a intuição, a vontade. Você coloca em jogo as suas habilidades intelectuais, que é uma comunicação além dos seus 5 sentidos. Legal. Então, agora é sério, para finalizar, Hilda, você falou que iria discutir sobre a técnica da revisão. Sim, legal. Então, preste atenção, gente. Eu vou deixar isso como uma mensagem final minha para vocês, e eu adoraria vir no outro momento conversar. Eu adorei esse canal. Parabéns, Misael, porque, olha, são pessoas muito focadas. Quantas pessoas que estão nos acompanhando há quase 2 horas aqui, né? É difícil isso. Isso indica que vocês têm uma grande sede, sabe? Um desejo de crescer, de evoluir. E eu aprecio muito poder passar um pouquinho da minha mensagem aqui para vocês, para ajudar nesse processo de evolução. A técnica de revisão, ela se faz, assim, quando você vai repousar, né? Digamos que você vai repousar às 10 horas. Então, quando você se deita, você vai começar a revisar o seu dia. Aí faz sentido a palavra revisar, né? Só que você revisa de forma decrescente, sabe? Quando você revisa, você tem muitas descobertas. Assim, para mim, isso foi fantástico. É o paraíso. Hoje, meus dias são magníficos por causa disso. Então, você começa pensando no período da noite, sabe? E se aconteceu alguma coisa que não te agradou muito, ou soou como uma notícia ruim, alguém discutiu contigo, ou alguma coisa, você revisa, sabe? A revisão já é uma técnica da visão quadridimensional. Para nós, assim, nós humanos temos a visão tridimensional, nascemos com isso. Mas quando você revisa, você consegue criar no passado. Interessante isso, né? Depois eu vou explicar com mais detalhes, prometo. Então, você muda o teu passado, literalmente. A nossa mente não tem o negócio de presente, passado, futuro, tem lembranças, né? Quando eu penso no passado, é uma lembrança. Quando eu penso no futuro, eu não acredito, não aconteceu, porque a nossa mente lógica é dessa forma. Então, quando você revisa, você recria. E você cria como você quer. Como você queria que soasse aquilo? Como uma notícia boa, como algo que agregasse, que te ajudasse na tua evolução, no teu crescimento, ou você se alegrou por alguma coisa. Então, você recria no período da noite. Aí você vai lá para o período da tarde. Aí você vai repassando, revisando tudo, e se aconteceu alguma coisa que sabe, te desagradou naquele dia, assim, você não gostou muito, né, aquilo te trouxe lembranças desagradáveis e tal, você recria o fato, sabe? Digamos que o teu companheiro foi demitido do trabalho, recria aquilo,
sabe? Não importa a realidade, você vira as costas para aquilo que aconteceu, você recria, ou que você recebeu uma conta mais alta do cartão de crédito do que você estava esperando, etc. Algo que te preocupou, né? Recria isso de uma forma agradável, que você desejaria que acontecesse. Aí você vai para o período da manhã. Como você acordou de manhã? Como é que foi o teu dia? Como é que você criou aquele dia na sua mente? Né? Como que você tomou o café da manhã? Quem era você naquela mesa do café da manhã? Você era aquela pessoa assumida, né, no seu desejo? Ou você estava se sentindo com ombros caídos pelo peso das preocupações? Recria isso, sabe? Da forma como você realmente queria que tivesse acontecido. E o que é mais interessante, Misael, é que, assim, você não pensa só nas coisas ruins. Você começa a descobrir, assim, coisas fantásticas. Pessoas que te amam, palavras lindas que te disseram, favores que te fizeram, sabe? Que te deixou, assim, muito bem. Você começa a descobrir, assim, as pessoas preciosas que convivem com você. Sabe? Você começa a amar muito mais. Hoje, assim, por exemplo, eu tenho, assim, o meu dia completamente positivo, porque depois você começa a criar um hábito de deixar tudo positivo no teu dia. E como você manifesta aquilo que está na sua mente, na sua consciência, você começa a ter um monte de coisa boa, sabe? Acontecendo contigo. Em manifestação a essa revisão. Eu acho que isso é uma técnica de ouro, porque você começa a ter mais consciência das pessoas maravilhosas que você tem e das coisas que você também precisa melhorar na sua consciência. E você só tem coisas boas acontecendo, você amplia a sua consciência, sabe? Porque você começa a ver coisas que antes você não via. Essa é a técnica da revisão. Muito legal. Muito bacana. E sobre essa técnica, é o mesmo de antes, né? Sobre o horário de fazer. Sobre o horário que eu tava... Oi? Horário, sim, você fala assim, horário de você criar a sua imaginação? É. Sim, depois aí você pode fazer, eu faço assim, eu tô falando assim da minha experiência que dá muito certo. Primeiro eu faço a revisão, porque a revisão você faz tipo em 10 minutinhos, nem isso, né? Depois você vai mais rápido, porque você começa a ter muita coisa boa, você só agradece. Na revisão você agradece, ai que delícia, obrigado. Você começa a agradecer por aquele dia magnífico que você teve e tudo mais, né? Então, você faz primeiro a revisão, depois você cria a sua visualização. Porque daí a sua visualização, ela é muito mais rica, sabe? Porque você é muito mais real. Porque você mudou tudo no seu dia. E você pode fazer isso, ó, não só o dia, semana, mês, anos, né? Você vai revisando o seu passado, porque o seu passado não existe. É uma lembrança, na verdade, é uma lembrança. Quando você lembra de um fato ano passado, o teu Natal, como foi, né? É uma lembrança. Então você recria o que você quiser com o uso da mente quadridimensional, que você vai... Um dia nós vamos conversar aqui sobre isso, né, Misael? Mas isso, acredite que é possível e funciona. Muito bem. Legal. Gente, vocês curtiram a live? Gostaram do que foi compartilhado aqui? Eu vi que a galera tá muito feliz aqui. Melhor live, gratidão, parabéns. A revisão é na sua imaginação, não precisa ser escrita, não. Você não precisa escrever. Ó, comprando o livro do Invisível ao Visível. Gente, é o seguinte, ó, para quem deseja adquirir o livro da Hilda. Ô, Hilda, mostra o seu livro aí, a capinha. Aqui, ó. Bonita, olha só. Aqui na descrição, primeiro link. Você pode adquirir esse livro aí, tá com um valor super em conta. É um livro vivo, interativo. Você vai acessar através do QR Code uma área de membros onde tem vídeos meus explicando, áudios e também material para downloads. Uhum, legal. Livro vivo, ó, para quem não sabe o que é, adquire, daí você vai ficar ligado do que ela tá falando, tá? Até o Francisco, ele falou isso para mim. Eu não tinha consciência do que era também. O Francisco, até tu tá dando spoiler ali, o Francisco não fez isso para mim, não. O Francisco falou que sabe o que é um livro vivo? Eu falei, não. Ele disse, então não vou te contar, tu vai receber aí na tua casa, depois tu vai saber do que se trata. Foi legal, né, gente, a nossa conversa hoje, né? Fantástico. Hilda, eu achei bárbaro o que tu compartilhou conosco. Comigo também, né? Quando eu falo conosco, é com o pessoal que me segue aqui, mas comigo também eu aprendi muito. Eu anotei um monte de coisas aqui. E essa é a beleza, né? A beleza de você estar sempre aprendendo, sempre se conectando com pessoas novas. Eu vi que algumas pessoas colocaram aqui, eu caí aqui de paraquedas e não consegui sair. Por quê? Porque você que aconteceu isso, você precisava ter esse conhecimento. Então, receba isso. Receba isso. Não existe o acaso, né? Não existe o acaso. Tem um e-book, Hilda? Sim, quando você entrar na área de membros, lá você vai fazer o download.
Olha que bacana. Não é um e-book, são exercícios, né? Você vai ter material bem bacana lá. Eu vou colocar na Amazon como no Kindle, daí, por enquanto ainda não está na Amazon. Acho que nas próximas semanas, daí você pode comprar o e-book. Beleza. Daí eu já coloco aqui também, assim que tiver disponível em e-book, né? Tem uma galera que gosta de e-book. Daí eu posso colocar aqui também, daí, que vai direto para lá. Tá? Muito bacana. Então, gente, é o seguinte, ó. Espero que tenha feito sentido o que foi compartilhado aqui. Foi de coração, eu aprendi muito, espero que vocês também tenham recebido o que foi compartilhado. Vejam, revejam novamente essa live. É isso que vai fazer diferença sobre o que foi discutido e o conhecimento, né? O que é o conhecimento? É o que você recebe e o que você aplica depois, né? E conforme você vai aplicando, compartilhe isso com outras pessoas também. Tá? Então, inclusive, vamos fazer um exercício final aqui. Para quem fez sentido essa live, que você pensou, uau, que conhecimento fantástico, clica aqui no botão de compartilhar logo aqui abaixo do vídeo e compartilha com o máximo possível de pessoas. Compartilha no seu grupo do WhatsApp, ou com seus parentes, sua mãe, seu pai, seus amigos. Compartilhe isso. Lembra que foi do que eu falei logo no início. Eu estou aqui hoje, eu contribuo com centenas de milhares de pessoas, eu gosto de usar essa palavra contribuir, né, porque eu penso que eu estou para isso, meu propósito é esse, porque em algum momento eu também recebi um compartilhamento. Olha que o poder disso, não é mesmo, Hilda? Um compartilhamento pode contribuir com milhares, centenas de milhares de pessoas. Então faça isso. Hilda, gratidão. Gratidão pela disponibilidade, pelo carinho, pelo amor. As pessoas viram isso aqui, o pessoal aqui. O seu amor em transmitir os seus conhecimentos. Sou muito grato por sua vida, tá? É mais uma pessoa para somar mais ainda na minha vida aí. Eu agradeço muito pela oportunidade, e você é um ser muito especial, Misael. Olha, eu já era fãzaça sua, agora, olha, nossa, estou todo dia no seu canal ouvindo, e eu agradeço muito porque esse momento, sabe, para a gente pode não significar muito, mas eu acho que quanto mais nós ajudarmos para a evolução de pessoas, porque as pessoas que estão aqui com a gente, que são muito especiais, vão levar essa evolução para as famílias, para as equipes, enfim, para as pessoas com quem elas se relacionam também. Então, nós estamos todos juntos, né? E eu acho que esse momento que a gente está produzindo esse conhecimento, que vai melhorar a nossa vida, né? E você melhora a vida das pessoas sempre, né? Contribui para a vida de milhares. E nós não temos controle sobre isso, mas se nós exercermos a nossa missão, né? E nós manifestarmos o nosso sonho, é só isso que nós precisamos. E quanto mais você fizer isso, mais feliz você é. Porque você nasceu para isso, não é verdade? Sim. Só basta fazer isso. E o retorno financeiro, da saúde e tudo mais, virá, porque é o retorno. Porque quando nós temos isso na nossa consciência, e quando nós manifestamos, é isso que vem de retorno para nós. Eu agradeço muito, sou muito grata mesmo por essa oportunidade de estar aqui com você. Foi a primeira vez, mas eu amei, e eu desejo que cada uma das pessoas que ficou aqui conosco até agora, né, mesmo as que tiveram que sair antes, que tenham assim, um final de noite maravilhoso, e que permaneçam sempre nessas lives maravilhosas para evoluir cada vez mais. Muito bacana. Hilda, como é que a galera te encontra nas redes? Tem o meu Instagram, que é Hilda Pegorini, o meu canal, né, Hilda Pegorini também, tudo Hilda Pegorini. Clubhouse também, Hilda Pegorini, o Face também, eu tenho um grupo lá no Face, se você pedir para entrar, eu te aceito lá no grupo. Eu sempre estou colocando conteúdos, né, lá, e todos os dias estou falando. Então, vai ser um prazer ter vocês comigo. Todos os dias eu tenho temas novos, né? Eu tenho na quinta-feira, às 7 horas da manhã, que é a Manhã da Manifestação, com a Hilda Pegorini. Então, se você quiser participar comigo, nas quintas-feiras, às 7 da manhã. É um momento bem legal, cerca de uns 30, 40 minutos, onde eu ensino você a programar o seu dia para você ter, assim, o máximo de coisa boa acontecendo nesse dia. E aí você faz o restante da semana. Legal, então, todos os canais é Hilda Pegorini mesmo, né? Hilda Pegorini com I, tá, gente? Eu vi que uma pessoa com H, mas é com I. Aqui tá na tela aí, ó o nomezinho da Hilda aí na tela, tá? Então, acompanhem ela também. Depois eles vão me passar na verdade, já me passaram. Eu que esqueci de colocar o link do canal da Hilda aqui na descrição. Assim que encerrar, eu já vou colocar. Beleza? Gente, gratidão pela presença. Mais uma vez eu digo, espero que tenha feito sentido. Tenha uma ótima noite. Sempre é muito bom estar aqui com vocês. Hilda, gratidão mais uma vez. Francisco, um grande abraço. E tamo junto, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.